Olá, bem-vindo ao canal Mormonismo Sem Censura. Meu nome é Marcelo Ribeiro. Estamos mais uma vez aqui para conversar sobre a doutrina, a história e práticas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje temos, mais uma vez, uma convidada muito especial, né? Eu gostaria de apresentar para vocês a Andresa Matos, do canal Cappuccino Pod. Tudo bom, Andresa? Tudo bem, tô ótima. Muito honrada de estar aqui novamente, né? Agora numa conversa que eu vou poder apresentar alguns pontos aqui, então tô bem animada. Bem legal participar. Bacana, legal. Eu que agradeço você estar aqui, a honra é toda minha. E a Andresa, para quem não conhece, ela tem um perfil no Instagram chamado Cappuccino Pod, e ela também tem um podcast no Instagram. Não no Instagram, no Spotify, não é isso? Tá em outras Isso mesmo. plataformas também, Andresa? Eu tento alimentar o YouTube, tem alguns episódios no YouTube também, mas eu sou péssima com o YouTube, assim, eu acho que eu perdi muito, assim, o jeito ali, sabe? Com a plataforma. Então eu alimento mais Spotify e Instagram. Instagram, eu tô sempre lá. Bacana. E para quem acompanha aqui o canal, a gente fez o último episódio, a Andresa participou junto com a Vânia, a Sandra e o Christian, né? Do Isso. Arquivo Mormon. E quando a gente fez aquele episódio, eu não tinha ainda visto o seu podcast no Spotify, né? E aí de lá para cá eu fiz, como é que faz? Maratonei, né? Os episódios, tudinho. Que legal. Muito Que bom. bacana. A Andresa tem uma abordagem bem bacana, diferente, né, de como ela trata os assuntos aí. A gente vai já falar sobre isso. Agora, antes da gente entrar aqui no bate-papo mesmo, eu queria falar de duas coisinhas rapidinho. Primeiro, mais uma vez, pedir a colaboração de quem assiste aqui a gente, quiser se tornar um parceiro aqui do canal, né? Vai aparecer na sua tela agora aí o QR Code, e você pode fazer uma doação aqui para o canal, tá bom? Eu tenho recebido algumas, poucas, né? Mas algumas críticas, né? Por estar agora pedindo contribuição, né? Alguém até chegou a falar que eu estava agora cobrando pelo conteúdo, que é uma mentira, né? Porque o conteúdo está aí, é de graça e ninguém precisa pagar nada. A gente pede só essa colaboração como uma forma de dizer obrigado, de contribuir e de incentivar a gente a continuar fazendo o conteúdo, né? Então, a gente tem uma mania no Brasil, e ainda mais na igreja, né? De tudo ser voluntário, tudo ser de graça. Mas a gente sabe que nada é de graça, né? Se você faz terapia, né? Você bate aquele papo, você se sente como se fosse um amigo do psicólogo, mas para de pagar para ele. Ele não vai conversar com você mais, né? Então, nesse mundo, nada é de graça e tudo pode se comprar com dinheiro, né? Como a gente aprende no templo. Essa é horrível. Não é? E uma outra coisa, rapidinho, o propósito do canal, né? Então, algumas pessoas também criticam, né? Que a gente está aqui falando mal da igreja, criticando a igreja, já me chamaram até de anticristo, né? e, na verdade, quem critica a igreja são as próprias ações dela, né? A gente é aqui como meio que um repórter, relatando os fatos, a história, né? O que aconteceu na vida das pessoas, e se o que aconteceu foi algo ruim, e se você se sente que prejudica a imagem da igreja, então não reclama comigo, reclama com a igreja, fala para ela agir melhor, né, nas coisas aí. Mas, bom, sem mais delongas, vamos falar sobre a Andresa. Hoje aqui a gente não tá para falar de mim, né? Aliás, nunca tá para falar sobre mim. É sobre sobre o mormonismo você e as só histórias. lá no Mormon Stories, que eu vi o seu episódio da Sandra, espetacular, amei, assim, virei mais fã ainda de vocês. Eu amei, de verdade. Poxa, obrigado. Legal demais. Ficou muito bom. O canal lá é grande, né? A última vez que eu olhei tinha 55 mil visualizações, né? Nossa, agora o povo agora me excomungam. Depois que foi lá com o John Delaney, né? Eles ficam de olho lá no que ele posta lá nas redes sociais dele. Mas é isso. E depois que ele publicou aquela entrevista, eu andando no trabalho, no corredor, né, da empresa lá, aqui e acolá alguém me parava, eu vi sua entrevista. Eu, tá, que legal. Nem sabia que você era da igreja. Ou que não era mais, né? Que show, nossa. Tá famoso, hein, Marcelo? Não é? Falem bem ou falem mal, né? Mas falem de mim. Mas falem de mim. É o meu lema da minha vida. Era o lema do Joseph também, né? O nome dele vai ser conhecido por bem e por mal, né? Por mal, verdade. Tô só seguindo o exemplo do profeta. Eu também. Mas vamos lá, Andresa. Fala aí pra gente, conta um pouquinho. Quem é a Andresa? Vamos começar assim. Me fala, dá assim, em 30 segundos ou 1 minuto. Nossa. Quem é a Andresa? Entendeu? Onde você mora? Claro, não precisa dar o endereço.
Tá. Mas onde você mora, de onde você é, rapidinho assim, se você fosse se apresentar para alguém no elevador. Nossa, é bem difícil, assim, rápido, mas tá. Meu nome é Andresa Matos, eu sou casada, tenho 29 anos. Eu tenho uma filha de 2 anos, é, que foi a melhor coisa que já me aconteceu, assim. Era o meu sonho ser mãe, pude ser mãe. É, eu sou. Originalmente, eu sou da Zona Sul de São Paulo, da extrema sul, ali, é, Capão Redondo, Campo Limpo, Jardim Ângela. Os meus pais são dessa área aí, né? Mas eu já moro aqui na Zona Oeste de São Paulo já faz uns 15 anos, mais ou menos. Então eu cresci na Zona Sul, vim para a Zona Oeste aqui de São Paulo. Enfim, sou uma pessoa feliz, alegre, sou um livro aberto, não tenho nada a esconder da minha vida, não tenho medo de encarar ninguém. Eu sou uma pessoa também um pouco explosiva às vezes, mas tento me controlar bastante. E essa sou eu acho que essa basicamente sou eu, assim. Já tem alguns anos que eu não vou na igreja, é, fiz missão, né? Enfim, tem aí muitas coisas para falar, mas resumidamente é isso aí. Beleza, que legal. E mais uma vez, a gente vai falar mais pra frente, mais em detalhe, né? Agora, o canal, o conteúdo que a Andresa produz, né? A gente aqui, o meu foco tem sido, ao longo do tempo, muito mais assim, a história, né? Em fatos da história da igreja, né? E o canal da Andresa, ele é bem focado assim no impacto na vida das pessoas, né? O lado social, o lado humano, né? Hoje, o impacto da igreja hoje, na vida dos millennials e dos membros em geral, né? Então eu acho bem bacana isso, é uma abordagem bem diferente. Eu queria muito assim, eu quero muito divulgar o teu canal e já tô e morro de inveja de alguns dos seus entrevistados. Muita gente bacana que você tem trazido lá. Mas não vamos falar do canal ainda agora. Tá bom. Eu queria que você começasse contando pra gente como foi, Andresa, que você conheceu a igreja. Tá. Onde é que começa a tua história no mormonismo? A minha história começa, bom, já desde antes de eu nascer, na verdade, porque a minha mãe, né, ela se batizou junto com a minha avó, com as irmãs dela, né, com as irmãs da minha mãe. Elas eram muito jovens, assim, a minha avó ela era da Bahia, veio para São Paulo, encontrou um homem, assim, o primeiro homem que ela conheceu, ela casou, sofreu muito com esse homem, inclusive. A minha avó já é falecida, né? Então, ela sempre foi membro da igreja, assim, desde os 30 anos de idade, mais ou menos. E foi quando a minha mãe também se batizou junto com as minhas tias e tal. E, enfim, a minha mãe foi uma jovem que passou por todas as organizações da igreja, fez os endowments e tudo mais. E aí, um belo dia, ela conheceu o meu pai, né? E o meu pai era aquele moleque da rua, assim, que soltava pipa, que não tava nem aí pra nada. A minha mãe conheceu meu pai, ela tinha uns 20 anos, e o meu pai era pequeno, eles têm uma diferença de 6 anos, né? Quando a minha mãe ficou grávida de mim, o meu pai já tinha se batizado, mas ele se batizou para jogar na Copa Kimball. Eu acho que era esse o nome. Porque na época só podia participar da Copa Kimball quem era membro da igreja. E o meu pai. E aí os elders falaram: olha, você tem que se batizar, porque se você quiser jogar no campeonato, você tem que ser membro da igreja. Foi assim, instantâneo. Meu pai falou: aonde eu vou, que horas, já tô lá. E se Então, pera, batizou. era um campeonato, torneio de futebol na igreja, é isso? Isso mesmo. E pra quem não, tem o nome... não é. Acho que você ia falar exatamente o que eu ia dizer. Tem o. Eles põem, né? Nomes de antigos profetas e põe ali Copa Kimball, Copa Smith, Copa não sei o que lá e tal. Eu nem sei se era Kimball na época, mas enfim, aqui hoje às vezes alguém chama de Copa Kimball, acho que era algum outro nome, mas enfim, era um campeonato de futebol na igreja. E também teve o acampamento, né? Tinha os acampamentos de jovens, enfim. E aí o meu pai também se batizou com a ideia de poder participar disso, porque tinha várias meninas gatinhas e tal. Até hoje ele conta sobre isso, né? Então ele
se batizou, e aí ele conheceu melhor a minha mãe, porque os dois já se viam ali na rua e tal, eles eram meio que vizinhos, moravam perto, e aí se conheceram, ele tinha 19, a minha mãe tinha 25, mais ou menos. Só um parênteses bem rapidinho aí, Andresa. É interessante, só para não perder esse gancho. Eu tenho um primo que ele se batizou na igreja do mesmo jeito que o teu pai, né? Para poder jogar num torneio de futebol. E eu lembro que eu já era membro da igreja e falei para as missionárias, né, que estavam ensinando, eu falei, olha, ele está se batizando só por causa do futebol. Não batiza ele. Elas ensinaram as palestras, acho que em um dia, todas as 6 palestras, que era na época, não sei se ainda são, né, dessa forma. E no dia seguinte batizaram, né? Acho que ele não lembro se ele chegou aí na igreja antes do batismo, talvez foi. Mas pronto, aí jogou o campeonato e nunca mais voltou, né? Exatamente. Foi basicamente o que aconteceu com meu pai também. Porque o meu pai, ele é de uma família batista, né? Eles eram todos da Igreja Batista, a minha avó, enfim, eles eram todos aqueles crentes que não cortam cabelo, as mulheres têm um cabelão longo, etc. Então, quando ele se batizou, foi somente para poder participar e aí não quis mais saber. Mas ele acabou se apaixonando pela minha mãe por ele, enfim. A minha mãe engravidou de mim, né? E aí aconteceu uma polêmica na época, na ala, na estaca, porque a minha mãe engravidou de um moleque, praticamente, né? Ele tinha 19, ela tinha 25, mais ou menos, 24 para 25. E todo mundo ficou chocado, e também pelo fato deles não serem casados, né? Então isso impactou muito, e aí eles foram chamados para uma entrevista com o bispo, e o bispo obrigou eles a casarem. Falou, se vocês não casarem, vocês vão ser excomungados da igreja. E aí o meu pai não queria casar, e acabou sendo minha mãe entrou em desespero total, né? Porque ia ser excomungada da igreja, enfim. E aí ele acabou se batizando, ou se casando. Os dois casaram e aí nasceu eu. A minha mãe ainda ficou por um tempo ali na igreja e tal, mas depois também saiu. Meu pai já tinha se afastado há muito tempo. Eu tinha uns 5 anos, mais ou menos. Eu ainda lembro, assim, de ir à primária. Eu tenho vários flashes, assim, de ir nas aulas da primária, né? Só que, como a minha mãe se afastou antes dos meus 8 anos, eu não me batizei aos 8 anos, né? Mas eu sabia de tudo, sabia dos hinos, enfim. Bom, aí pula alguns anos aí, né? A gente se mudou de casa, enfim. Eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. E foi quando os elders tocaram na minha porta. Nessa época, minha mãe e meu pai estavam no processo de se divorciar. Eles ainda ficaram muitos anos juntos, né? Pra quem não queria casar e tal, acho que eles ainda duraram bastante. Mas eu tinha 12 anos e a minha mãe tava fora. Eu fiquei em casa com os meus 2 irmãos. Eu tenho mais 2 irmãos, desse mesmo pai, dessa mesma mãe. Eles ainda tiveram mais 2 filhos depois de mim. E eu estava em casa com eles quando os elders tocaram lá no portão. E aí eu olhei lá de cima. A minha mãe sempre falava pra mim, olha, não atende ninguém. Quem bater aqui, você não atende. Por quê? Porque eu ficava sozinha com eles, né? Enquanto eles iam sair pra trabalhar. Mas aí, quando eu vi que eram eles, eu falei, eu conheço eles são mormons, eu vou abrir, eu vou atender, porque eu quero, nossa, eu tenho saudade da igreja, gosto da igreja, né? E a minha avó continuou indo, as minhas tias também, então eu sabia muito sobre a igreja. Mas a minha mãe nunca deixou eu ter essa abertura, assim, pra ir, né? Então, quando eles apareceram na minha porta, eu fiquei maravilhada. Falei, nossa, que legal. E aí eles disseram que estavam buscando uma tal de Maria, sei lá. Eu acho que isso foi estratégia. Eu também fazia isso. Ah, a gente tá buscando uma Maria? Ah, não tem nem questão. Ah, mas a gente pode dar uma mensagem pra você? Podemos falar sobre uma mensagem? Quem nunca, né? E eles aplicaram essa comigo, hoje que eu vejo, né? E aí eu falei, nossa, vocês são os Mormons, né? Eles, sim. Você conhece a gente? Eu falei, sim, eu sou Mormon também. Eu já me identificava, né? Mas, enfim. E aí, 2 semanas depois disso, eu fui batizada. A contragosto do meu pai, completamente. Meu pai não foi a favor do meu batismo. Inclusive, eu contei para meu pai no dia do batismo. E ele ainda assim tomou o tempo de ir, né? Ou no dia ou um dia antes. Eu
lembro muito bem. Mas ele ainda assim, né, tomou o tempo, foi e tal, viu e falou, olha, se é isso que você quer, você tem só 12 anos, assim, eu acho que você tá muito jovem, mas se é isso que você quer, ok. E aí a minha jornada dentro da igreja começou, né? Eu ia sozinha, né, pra igreja. Os membros da ala super carinhosos comigo, eles me abraçaram de uma forma muito legal, assim, muito bonita. Realmente, eu me sentia parte, né? Eu passei a me sentir parte, ainda mais com todas as atividades para os jovens. Enfim, eu lembro de um festival que a gente fez de filmes da Disney, a gente fez as peças teatrais, a gente fez do Hércules, enfim, isso me envolveu de uma forma muito intensa, né, ali com os jovens e tal. Então eu acabei me jogando de cabeça, assim. Bom, e aí a minha mãe e o meu pai realmente se divorciaram e a minha mãe se casou novamente. E foi quando eu me mudei da Zona Sul pra cá. Eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Me mudei da Zona Sul aqui pra Zona Oeste de São Paulo. A gente veio pra uma outra casa aqui. E aqui, eu de novo fui muito bem recebida pelos membros da ala, da estaca, enfim, aqui tinham muito mais jovens do que lá onde eu estava, então fiz muitos amigos, né? Eu realmente tive uma adolescência muito legal dentro da igreja, claro, com muitas pressões, hoje eu vejo, com muitas culpas, pressões, uma coisa, às vezes até meio doentia, assim, eu era bem doentia. Inclusive, nesse tempo, assim, né, que eu tava bem firme na igreja, que foi dos meus 15 anos até os meus 22, 23 anos, eu eu deixei de fazer inúmeras coisas, né? Eu lembro claramente do meu pai vindo aqui que eu digo, né? Aqui na minha Lá na casa, casa de você. Uhum. lá na casa onde a gente morava, cobrar minha presença em eventos de família, porque eu não ia em nenhum. Eu não ia em nenhum evento de família. O meu pai ia lá e até chorava no portão de casa, falava, Andresa, você tem que ir em alguma festa de família. Não, hoje eu não posso porque eu tenho serão e não sei o que lá, não sei o que lá. Vamos falar Então, um pouquinho mais sobre isso em detalhe aqui, só uhum, um minuto. E só para o pessoal que está ouvindo a gente, né? Vai ter um pouco de barulho aí no vai. background, né? Que a Andresa mora na rua bem movimentada, a gente escuta ônibus passando, moto, e Tudo. infelizmente não tem como tirar esse barulho. Então, tenham Peço até paciência com a gente. desculpas. E assim, me fala um pouquinho sobre isso, Andresa. Então, na tua adolescência, né? Você diria, você ia para a escola, você tinha, não sei se tinha alguma atividade extracurricular que você participava e tudo. Mas se você fosse assim fazer uma proporção, os seus amigos que você tinha realmente convivência, que você era amiga mesmo, próxima, era 100% da igreja? Era 80%? Era 50%? Como é que era isso? Olha, era 95%. Eu Uhum. tinha pouquíssimos amigos de fora da igreja. Eu ia pra escola, ia pra curso e tal. Eu não conseguia fazer uma amizade genuína com quem não era da igreja, porque o que eu priorizava era ali algo que tinha em comum, que era a crença, né? Então era tudo que era em tudo que eu pensava. Tudo que eu pensava era servir missão, era os missionários, era sobre as atividades da igreja, sobre o domingo, sobre os acampamentos, sobre FSY, sobre tudo era a minha vida, era o meu mundo, né? Então Uhum. eu fazia amigos na igreja e, obviamente, eu tinha mais afinidade com eles. Tive uma outra amiga da escola, assim, que foram amizades fortes, que até hoje eu tenho essas amizades, inclusive, mas pouco, assim, né? Então, Uhum. eu tenho também um grupo de amigos, assim, que não estão dentro da igreja, que sempre me respeitaram muito, mas são eles, assim, acho que são, sei lá, umas 5, 6 pessoas, e na igreja era assim. E eu não convivia muito com esses outros amigos, né, que eram do mundo, porque a igreja sempre estava ali falando que não, que quem é do mundo vai te arrastar para fora, que eles fazem Uhum. coisas erradas e que não sei o quê. E eu realmente via, né, que eu tinha, sei lá, 15, 16 anos e eu via que tinha essa coisa de fumar, de não sei o quê, de
usar ali uma droga de bebê e tal. Então eu já, né, colocava uma parede ali para me aprofundar mesmo nessas outras amizades que não eram da Com igreja. certeza. E é engraçado quando você falou, né, do seu pai pedindo, né, chorando para você ir para as atividades da família dele e tudo. Eu não passei por isso de alguém pedir chorando e tudo, né? Mas quando eu saí da igreja foi quando eu parei para perceber que eu não ia. A minha família em Fortaleza é uma família muito, muito, muito unida, muito próxima. Todo mundo mora na mesma cidade, em Fortaleza. Né? Eu tenho meu pai, mais 5 irmãos dele, do lado da minha mãe, todo mundo mora lá também, um monte de tios, primos, né? E tudo mais. E eles se reuniam todo domingo, de tardezinha, na casa dos meus avós, para tomar um cafezinho ou tomar uma cervejinha, né? E eu, todo domingo à noite, eu estava em serões, eu estava em reuniões da igreja, eu estava visitando. Então, eles se reuniam praticamente todo domingo. Eu ia, Andrés, acho que talvez uma vez por ano, 2, além do Natal, né? Então, isso criou uma distância, né? E é engraçado que a igreja, ela não proíbe você de fazer essas coisas, ela nunca diz diretamente você não pode, né? Exatamente. Mas ela vai incutindo na sua mentalidade de uma forma, como você falou, né? O pessoal do mundo, eles são eles, né? Nós somos nós, né? E te ocupa, te envolve de uma maneira, você tem 2, 3 chamados, e se você não vai para aquele serão, o bispo no outro domingo já está perguntando o que aconteceu, por que você não foi, né? Exatamente o que eu vivi, assim, era uma cobrança muito grande para que a gente estivesse presente em tudo, né? Então, eu fiquei obcecada por tudo da igreja. Eu vivia assim de uma forma muito fervorosa mesmo, né? Eu e as minhas amigas que eu fiz assim na igreja, que são as minhas amigas até hoje, inclusive, que assim, a gente formou ali um grupinho que, nossa, tava sempre nas atividades, ia sempre, né? Então, foi algo que, hoje em dia, vendo, eu falo, gente, eu talvez perdi tanto tempo da minha vida, né? Com coisas que eu não tinham tanto sentido, assim. Na época tinham, mas, olha, eu vou te falar, uma vez eu fui em um serão que foi aqui na estaca mais famosa de São Paulo, a estaca Caxingui, né? Ali, a capela ali do Onde é o templo de templo, São né? Paulo. Exatamente. E foi, se eu nem lembro o nome, não sei se foi o Cláudio Costa que foi lá. Ele fez um serão de 3 horas falando coisa. E assim, começou às 7 e terminou às 10 e tanta, entendeu? Com um monte de jovem para ir para casa, sozinho. De ônibus. Um monte de jovem de ônibus. Eu falo, gente, hoje eu penso nisso, eu falo, eu me sujeitei a tantas coisas absurdas pela igreja, a tantos perigos, porque eu ia nesses serões sozinha, voltava sozinha. Inclusive, teve uma vez que eu fui assaltada, tá? Fui assaltada voltando a pé à noite sozinha, né? A desculpa era que uma jovem não podia pegar carona com um membro do sacerdócio no carro sozinho, né? Porque iam Iam quebrar a lei os da membros do castidade. sacerdócio. Iam, nossa, com Ou pelo certeza, menos, eu ia no mínimo, a voar. aparência do mal, né? Exatamente, era isso. Evitem a aparência do mal. Então a jovem vai ter que ir embora sozinha, o bispo que tá de carro não pode levar, né? Olha só a mentalidade Absurdo, né? absurda dessa época, desse contexto, e que perdura até hoje, muitas vezes, né? Então isso e conta pra gente, Andresa, tem algum assim, se você fosse pensar das aulas, né, do seminário, da organização das moças, né, dessa época toda, a tua época formativa, né, de adolescente, de infância e adolescência, o que seriam assim coisas que você hoje considera que foram danosas, né, coisas terríveis que te ensinaram nessa época, que de repente te influenciaram na vida, que você hoje pensa, poxa, aquilo ali não tinha necessidade daquela ênfase tão grande nesse aspecto, naquele que cria esse trauma, essa culpa, esse medo, né? Olha, principalmente, Marcelo, eu acho que a questão dessa repressão sexual, que era muito forte, né? Você não pode pensar em sexo, você não pode se tocar, você não pode isso, porque esse é um pecado igual a tirar vida inocente, né? Isso era uma pressão muito grande na gente. Em mim, né, particularmente falando assim, pessoalmente, eu me sentia culpada só de pensar em dar um beijo apaixonado em um rapaz, né? Então isso assim foi algo que eu enfrentei as consequências mais tarde, depois, quando eu me casei e vi que eu era uma pessoa que não tinha essa coisa da sexualidade bem desenvolvida. Eu era meio, não sei, meio frígida, assim.
nem sei se essa é a palavra correta, mas eu era muito fechada, sabe? Uma pessoa fechada sexualmente, assim, falando. Então, eu sofri um pouco com isso para me soltar, né? Para ter até na minha vida sexual foi algo muito difícil para mim, essa questão, assim. E eu não tenho dúvidas que foi pela pressão, né? Pela repressão ali que a gente vivia de não pensem em sexo, não falem disso, isso é extremamente proibido. Isso só pode ser no casamento, entre homem e mulher, e se vocês estiverem fazendo alguma coisa dessas, seja masturbação, seja pensamentos, Satanás está no controle da vida de vocês, né? Então, isso foi algo que eu ficava assim, né? Tipo, meu Deus, eu vou pro inferno mesmo. Então, eu excluía tudo que era disso da minha vida, né? Outra coisa sobre a modéstia, né, no vestir e tal. As moças da igreja são extremamente incutido nelas essa cultura mirabolante de príncipe encantado, né? E não existe isso, não existe príncipe encantado, não existe homem perfeito. E quando você se depara com a realidade, né, você fala, poxa, isso aqui tá meio estranho, porque eu fui ensinada que um jovem que possui o sacerdócio vai ser uma pessoa boa comigo, vai me tratar como uma princesa e ele vai prover para casa, eu não vou precisar trabalhar. É algo que também me fez ter um pouco de problemas, assim, depois, né? Porque muita gente fala, igual você mencionou agora, a igreja ela não fala assim, olha, a mulher não pode sair do lar para poder ter uma carreira. Eles não falam isso claramente, mas eles doutrinam você a isso de uma forma que você entende que é assim, né? Então, para quem já leu... Assim. É que nem assim, né? A igreja nunca disse, até onde eu saiba, né, pelo menos no meu tempo na igreja, nunca disse claramente, se você tiver que escolher entre alimentar seus filhos e pagar o dízimo, você tem que pagar o dízimo. A igreja não diz isso. O que ela faz? Ela coloca um argentino, acho que era argentino, ele deu um discurso numa conferência bem recente e conta uma história, assim, super emotiva, né? Do pai dele, e chegou no momento que ele teve que escolher, né, entre ele só tinha dinheiro para comprar comida ou para dar o dízimo, e ele foi lá, e essa autoridade geral que deu o discurso era criança na época, foi com o pai entregar o dinheiro pro bispo, né? E aí quando voltou para casa, o pai tinha lá um trabalho, uma encomenda que alguém fez, e ele conseguiu o dinheiro para dar alimento. Então pronto, é isso. O herói fez isso. Então o que você é para fazer? A mesma coisa, isso. Obviamente. Você é para imitar, né, os heróis. Exatamente. Os exemplos maiores, né, ali. Então, era muito isso, assim. Os discursos que a gente ouve das mulheres, até a história da própria Emma Smith, né, que ali se submetia ao que o marido falava o tempo inteiro, senão ela ia ser destruída. A gente falava, nossa, Emma Smith é o maior símbolo feminino que a gente tem. Vamos seguir ela. Se o marido falar, olha, você não vai fazer isso, você não vai fazer. Você tem que se submeter, porque isso é ensinado de uma forma subentendida, né? Não é uma ordem clara. Então, isso fez com que eu tivesse também problemas para poder escolher uma carreira, sabe? Para poder ter interesse em uma universidade, para eu ter interesse em algo assim. Não que eu não tivesse, mas ali tipo, no fundo da minha consciência, sempre tava assim, cara, você vai estudar, mas você vai achar um portador do sacerdócio que vai prover para o lar, você não tem que fazer nada disso, então nem se preocupa com isso, sabe, assim... Por quê? Porque exatamente isso, essa lavagem, né, cerebral, esse controle mental que é feito subentendidamente. Então, acho que essas duas coisas que mais me prejudicaram, assim, já anos depois. Beleza. E é uma coisa interessante, né? Seria muito legal se todo membro da igreja do mundo inteiro pudesse vir passar um ano em Utah ou então em Idaho, né, onde a igreja é muito, muito, muito forte, que é onde você vê realmente o que é a cultura da igreja. Porque você está numa área como o Brasil e outras áreas, até dos Estados Unidos ou da Europa, onde a igreja é uma minoria, né? Você tem ainda, assim, a cultura muito típica do mormonismo, mas
é muito mesclado com as coisas ao seu redor. Sua família, né, a maioria dos casos, a família não é da igreja, então você tem certos hábitos, certas culturas, né? Eu me lembro, por exemplo, meus avós tinham muito hábito de pedir a bênção, né? Você vai lá e dá a mão, ele beija a sua mão, você beija a mão do avô. E eu, por muitos anos, eu não fiz isso, né? Era uma coisa super, assim, como é awkward, super assim, estranha. Estranha, né? Eu chegava lá no meu avô, eu não sabia o que fazer, né? Dava um beijo na bochecha, sei lá, alguma coisa. E até que um dia, eu ainda na igreja, acreditando na igreja e tudo, eu peguei, não, quer saber? É uma coisa dele, é um prazer pra ele me abençoar, né? Dizer, né? Deus te abençoe, né? Mas eu não queria que ele dissesse o nome de Deus em vão, né? Ai, mas até gente. que um dia eu peguei e decidi, não, olha, é pra ele, vou fazer isso pelo meu avô, né? Mas a igreja tem essas culturas, assim. Mas a gente só sabe mesmo como é se você tá onde tem muito membro da igreja, aí você vê a cultura toda, né? E essa coisa da pureza, né? Feminina, especialmente, né? A menina tem que ter cuidado para não criar pensamentos negativos no menino. Isso é a cultura da pureza. Exato, é a cultura do estupro, na verdade, né? Cultura do estupro. Que chama aqui em inglês o rape culture, né? Que você botar a culpa da menina ter sido estuprada nela mesma, né? Porque ela tava de shortinho, porque ela provocou, porque ela foi pro apartamento do rapaz sozinho, né? E não se ensina na igreja limites, como é da vida real, né? Onde não é não, e acabou-se, né? Enfim. Exatamente. Mas então, aí você cresceu então na igreja, fez seminário? Fiz seminário, fiz instituto, só não me formei no instituto, mas me formei no seminário, fui em todas as aulas com horários mirabolantes que eles inventavam pra gente, passava o bispo em casa às 5 horas da manhã, e buzinava, e era um terror, que a minha mãe ficava pé da vida com isso. Enfim, eu causei muitos distúrbios familiares, assim, né? A minha mãe, ela se casou pela segunda vez e o que hoje é ex dela, né? Ela já se divorciou de novo, mas ele era ateu, né? E a gente tinha muitos atritos dentro de casa, porque eu fazia muitas coisas pela igreja, mas a minha família eu deixava de lado, né? E eu lembro claramente de uma vez quando a minha mãe, ela chegou no meu quarto e eu tinha um monte de foto de apóstolo, profeta e um monte de páginas da Liahona coladas pelas paredes com citações, né? Ali tudo para eu ficar lendo e memorizando escrituras. Tinha aquele pôster do Moroni com aquele estandarte da liberdade? Com o estandarte da liberdade. Tinha tudo isso. Eu tinha várias coisas no quarto. E tinha um específico que é aquela famosa citação, que eu nem lembro de quem era, que fala que nenhum fracasso no lar... Ai, como é que é? Nenhum fracasso na vida compensa o fracasso. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Fracasso no lar. E a minha mãe entrou dentro do meu quarto e ela arrancou aquilo da parede e falou assim... isso daqui, você só tem aqui no seu quarto colado na parede só para você ficar olhando mesmo. Porque você não faz nada disso aqui. Você deixa a gente de lado, você não dá atenção para mim, você não dá atenção para seus irmãos, você não dá atenção para sua família. Isso aqui é só mesmo, é só algo de fachada, porque você não cumpre o que a igreja pede, né? Que é a família em primeiro lugar. E aí aquilo me fez refletir. Eu falei, cara, ela tá certa, mas a igreja também me puxa, né, pra lá. Como é que eu vou dar atenção pra minha família, sendo que eu era primeira conselheira das moças, depois eu fui não sei o que lá de indexação da estaca. Eu tinha 18 anos, eu tinha que ficar indo de ala em ala pela estaca para poder dar treinamento para os membros sobre indexar. Entende? Então... Você vê a contradição, né, Andrés? A igreja é reconhecida mundialmente por ser muito focada na família, né? A família eterna, se lamenta no templo, etc. O que a gente vê na realidade, você me corrige se você achar que eu estiver errado, é que só funciona se a família for toda da igreja e a famíliazinha margarina, como você fala nas suas entrevistas, né? Bingo. Aquela família toda certinha, todo mundo tá ativo, todo mundo tá certinho. No momento que você sai daquilo ali,
a pessoa que estiver fora daquilo, ela vai ser, aos poucos, ela vai ser deixada de lado, né? Você experimentou isso, eu experimentei isso, né? Eu só dava atenção para a igreja, né? Os familiares que não estão lá, não estão comigo, aí a igreja coloca na sua cabeça aquela coisa. Ainda mais se eles já foram da igreja e se afastaram, né? Que vai colocar na sua cabeça. É a escolha deles. Eles escolheram não estar aqui. Você tá certa de estar aqui, né? Então, aquela sua reunião na família, aquela, né, o convívio lá da família, etc. Aquilo ali é secundário. Não era importante, então, né? Exatamente, porque eles não eram membros. Então, pra mim, pra que eu vou ficar com eles, convivendo aqui nessa terra, sendo que na eternidade eu não vou estar com ninguém? Era esse o meu pensamento. Por que eu vou dar atenção pra minha mãe, pro meu pai, pra minha família, pros meus tios, enfim, pros meus irmãos, sendo que eles não estão selados a mim? Qual que é o propósito, então, de eu estar com eles? Pra mim era mais importante dar atenção pra quem tava na igreja, porque, né, quem tá na igreja ali tá só te puxando pra lá mesmo. Não, vamos lá que você vai ter que fazer isso aqui. Vamos lá que você vai dar um discurso sobre isso aqui. Aí você chega antes da sacramental, que é às 9 horas da manhã, você chega às 7, porque tem uma reunião às 7 para as moças né? Então, assim, eles vão te consumindo, e aí quando eu me dei conta, eu falei, cara, é real, a minha mãe tá certa. E aí eu comecei, enfim, ali com os meus 18, 19 anos, aí eu comecei. Eu já estava prestes a ir pra missão, porque quando eu já queria muito ir pra missão, com 15, 16 anos, só que na época era só moças com 21 anos que ia, né? E aí quando eu fiz 18, mais ou menos, não, 18 ou 19, foi quando eles anunciaram, agora vai poder ir, as moças vão poder ir aos 19, os rapazes vão com 18 e tal. Foi um show, né? Eu me emocionei, eu e as minhas amigas, a gente começou a chorar ali na hora da conferência, todo mundo pulando, gritando, todo mundo se abraçando, aquela coisa emocionada. E foi isso, né? Eu fui realmente, eu quis muito ir para a missão. Não me arrependo de ter ido, foi uma coisa muito boa para mim. Claro que tive muitas dificuldades. Eu não sei se você quer. Te perguntar uma coisa antes de você falar da missão. Eu assistindo lá o teu podcast, né, eu vi que você entrevista várias das suas amigas que serviram missão, né? A impressão que eu tenho é que a sua geração teve muito mais, as mulheres, né? Muito mais presença na missão do que, por exemplo, na minha época, né? Ou antes disso. Ou havia algum tipo de... Porque assim, para os rapazes é uma pressão enorme, né? Tem que ir, né? Comigo até eles meio que desistiram de me pressionar porque eu tinha um bom emprego, tava com a namorada que eu era certeza que eu ia casar com ela. Então pararam de me cobrar, mas nunca saiu da minha cabeça as cobranças anteriores, né? E a minha responsabilidade com Deus, que tinha que ir ao mandamento, etc. As mulheres não tinham essa mesma pressão. Na tua época, tua geração, você acha que existe um incentivo maior hoje, ou mesmo uma pressão, talvez? Ou não? Ainda continua, vai só se quiser, sister. Não, eu acho que existe sim uma pressãozinha ali, sim. Principalmente porque agora pode ir mais jovem, então isso facilitou muito, né? Porque é só 1 ano e meio para as mulheres. Então, assim, o incentivo era: isso não vai afetar tanto assim na sua vida, é só 1 ano e meio, você vai ficar só 1 ano e meio fora, depois você volta e continua a sua vida, os seus estudos, a sua carreira. Aí, né, começou, eu acho que uma leve pressão, assim, na minha época, quando eu fui, era muito mais, porque era uma coisa nova ali, né, era uma novidade. Então, a moça que dizia, não, eu não quero, ué, por que você não quer? Sendo que agora pode ir mais cedo e tal. Mas eu acho que hoje tem, sim, ainda essa pressão para as moças irem, não tanto quanto os rapazes, definitivamente não, né, porque para eles é um mandamento e tal. Mas eu acho que sim, existe. E vou te falar mais, assim, existe uma pressão para você ir, e quando você chega lá, é uma pressão para você voltar. Porque a sister, ela é meio que um fardo, né? Ela vira meio que um peso ali na missão, porque a sister não batiza, né? A sister ensina, mas ela não batiza. Então, ela tem que ficar chamando o elder para poder vir batizar. Ela tem que chamar elder para vir entrevistar os pesquisadores.
né? Então, aí as sisters, enfim, tem todas as questões femininas que os homens não têm. A gente fica menstruada, tem aqueles conflitos entre as mulheres ali que é inevitável, aí chama presidente, aí é isso, aí é aquilo, não sei o quê. Então existe esse estigma de que a mulher, ela tá mais para atrapalhar, né, do que para ajudar mesmo na obra do Senhor, assim. Eu sentia muito isso na missão. Você nunca ouviu a explicação por que os elders ficam 2 anos e as sisters 1 ano e meio? Não que eu me lembre. Os 6 meses a mais é para consertar o que as sisters fizeram. Ai, que ódio. Brincadeira, tá? Mas tem todo tipo de piada, né? Mas as mulheres fazem dos homens, dos mesmo. elders também, enfim. Tem, e as sisters falam que os elders ficam 2 anos porque demora 2 anos para eles conseguirem fazer o mesmo trabalho que vocês fazem em 1 ano e meio. Enfim, é uma brincadeira dos dois lados, né? Tem gente que fica super sensibilizado com isso, machismo, etc. Tá. Eu nunca levei muito pra esse lado, eu levei sempre mais na brincadeira. Eu fui líder de distrito e de zona de sisters e adorava. A gente ia pra casa delas lá e elas faziam bolo e a gente fazia os piders, né, junto e tal. Não podia entrar na casa da sister, besteira, mas a gente ficava no lado de fora, no quintal, não podia entrar na casa, enfim. Eu infernizava, legal. Olha. E você diria que a tua missão foi mais uma experiência positiva, neutra ou negativa? Foi uma experiência positiva. Gosto muito de onde eu servi, né? Eu fui pro México. Eu acho que eu já vinha sendo ali meio que preparada, se é que pode dizer assim, ali o Senhor já vinha me preparando, né? Aquelas coisas que eu Você falava espanhol já, não? Não, mas eu gostava muito de coisas em espanhol, mas eu não falava, né? Tinha um grupo na época que é da minha geração, que era o RBD, né? Que era o Rebelde. E eles são do México e tal. O meu pai sempre foi fã de Chaves. Nossa, meu pai o Chaves em pessoa. Então isso passou pra mim. E eu sempre soube que eles eram do México e tal. Enfim, toda aquela coisa das novelas mexicanas e tal. Então eu gostava muito já do país, mas eu não conhecia a fundo nada disso. Nunca parei pra pesquisar nada assim muito a fundo. Então quando eu recebi o chamado, foi um baque, né? Até porque também tem um detalhe aí no meio dessa história. Quando eu tinha... assim que eu tava começando a preencher os meus papéis para ir pra missão, eu comecei a namorar, né? Eu tive um namoro com um membro da igreja que já tinha recebido o chamado dele e ele foi chamado para ir pro México. E só que até então eu nem ia, né? Tipo, ele vai pro México, legal. Vai ser bem estranho se eu também for pro México, mas eu nem conto com isso. Eu acho que eu vou pro Nordeste, sei lá. E aí, quando chegou meu chamado, todo mundo reunido na sala, né? Ele também tava. Quando eu abri, México, Monterrey. Nossa, aí foi... E aí eu levei aquilo como um sinal, né? Então ele é o meu eleito, ele é o meu escolhido. E aí eu fui namorando pra missão, né? A gente foi com esse compromisso. Mas ele não foi pra mesma missão, não, Monterrey, foi? Não, ele foi pra cidade do México. Tá. E eu fui pra Monterrey, que é no norte do México, né? Bem no norte ali. Eu fiquei a 3 horas da fronteira com o Texas ali, de McAllen. Eu tava 3 horas dali. Enfim, vi absurdos ali, mas enfim. E a gente foi, então, namorando com esse sentimento, assim, de... E aí tinha aquela questão de tranque seu coração, não sei o que lá, e um discurso de 50 páginas para deixar tudo para trás. Então, ele meio que me deu um balde de água fria ali, porque eu mandava cartas para ele já na missão, né? Eu mandava cartas e cartas a punho, assim, falando que eu tava muito apaixonada e que eu queria me casar. E aí ele mandou assim para mim de volta, não... Peraí, a gente tá na missão, para de falar de casamento, porque eu quero focar aqui e tal. E aí já me deu um balde de água fria, enfim. E aí, enfim, aí isso também, eu não posso ser hipócrita de dizer que isso não influenciou na minha missão. Eu pensava em casar o tempo todo. Eu queria me casar imediatamente depois que eu chegasse, né? Então, foi algo assim que era ali o meu objetivo final, era fazer a missão e chegar e me casar,
né? E isso me meio que me tirou o foco ali um pouco, né? Uhum. Mas eu considero Deixa eu te assim que eu fui perguntar, uma boa missionária, uma autêntica perguntar, missionária. legal. E uma coisa, você diria que você tinha um testemunho da igreja quando você foi para a missão? Porque muitas vezes a pessoa, muitos missionários, né, eles realmente só adquirem um testemunho sobre a igreja quando eles estão na missão, né, onde eles se dedicam mais ali, etc e tal, e estudam, né, mais firmemente as escrituras e tudo. Você diria que teu testemunho, aliás, deixa eu mudar a pergunta. Você diria que teu testemunho se fortaleceu, vamos dizer assim, então, na missão, ou continua a mesma coisa? Você já tinha um testemunho forte, só continuou uma evolução natural, né? Ou houve É, assim um upgrade assim enorme, né, durante a missão? não, foi totalmente o contrário, foi um downgrade total. Opa. Eu fui muito forte e eu voltei muito fraca, porque eu vi muitas injustiças e muitas atrocidades que os membros faziam entre eles, né? E quando você vai para a missão, você vê o backstage da igreja. Quando você é só membro ali, que você tá ali participando e tal, você não vê muito do que acontece ali nas reuniões de conselho da ala, conselho do bispado, você não é parte disso. Quando você é missionário, você passa a participar de certas coisas, né? De coisas mais institucionais ali, mais burocráticas, que abrem muito os teus olhos, se você tiver essa noção, né? E se você tiver feeling para isso, porque foi o que aconteceu comigo. Eu passei a ver a igreja com outros olhos, né? Então eu tinha um testemunho forte da igreja, tal, mas eu acho que era por falta de informação, pela minha ingenuidade, né? De toda ali a minha adolescência tá sendo meio que meio não, né? Mas tá sendo doutrinada ali e tal. Eu tinha essa ingenuidade que na missão foi completamente destruída, porque eu vi absurdos e absurdos, né? Desde, sei lá, desde bispo roubando dinheiro para poder fazer festa de filho, enfim, muitas coisas assim absurdas, né? E também algo que me desmotivou bastante na missão foi a questão. Olha só, era pensamento besta meu da época, que eu queria porque queria ser líder na missão. Eu queria ser uma hermana líder, né? Uhum. Eu queria treinar, eu queria ser uma sister treinadora, enfim. E E eu na não verdade fui. é muito limitado, né, as oportunidades para sisters, né? Porque os elders, Muito. você começa com o júnior, aí você passa a ser sênior, aí você pode ser treinador, você pode ser líder de distrito, líder de Líder zona, de zona, exato. secretário da missão, assistente do presidente. Assistente. Olha aí, são 6 posições diferentes, né? A sister tem A 3, sister não. né? Exatamente. Incluindo júnior, que você não faz nada, você só tem que estar lá para ser júnior, né? Aí tem Exato. sênior também, sister sênior, não é? Tem a E sênior, que eu treinador, fui. acabou. E assim, eu queria muito ter sido, né? E eu via toda. E aí eu ficava me perguntando, meu, será que eu não sou boa o suficiente? Será que eu tenho. O meu presidente tem alguma birra comigo? Ele tem alguma questão comigo? Sei lá, será que é porque eu sou brasileira? Nossa, eu pensava em 1 milhão de coisas, porque eu era a única brasileira da missão. Não tinha uma outra pessoa do E teu Brasil na presidente era missão, mexicano então ou era americano? era americano. Era americano, era um presidente bem assim, ríspido, estrito, completamente bem fervoroso ali com as regras e tal. Mas ele, ao mesmo tempo, tinha um coraçãozinho mole, assim, né? Tanto que os elders e as sisters faziam atrocidades também, beijavam na boca, e ele não mandava ninguém para casa. Ele só Uhum. mandava se realmente fazer uma coisa escabrosa, assim, uma coisa terrível. Mas ele era bom nesse aspecto, mas, nossa, ele era bem chatinho, assim. Então, e eu lembro de uma coisa que aconteceu comigo quando eu cheguei na missão, que me marcou muito, porque eu cheguei atrasada para o ciclo, né? Ciclo, câmbios, lá que chama. Porque tem Ah, transferência? A isso, transferência? transferência. Uhum. Porque passou, tipo, 3 semanas de uma transferência e eu cheguei no meio de uma. Tanto que a minha companheira tava com trio, né? E aí ele foi no aeroporto para me recepcionar e a gente foi almoçar.
E aí ele chegou pra mim e falou assim, foi a primeira coisa que ele falou pra mim quando a gente sentou na mesa. Ele falou assim, você conhece a irmã Natal? E eu já conhecia porque ela tinha um blog, né, sobre a missão. Ela podia ter ela era autorizada a ter um blog sobre a missão e eu pesquisei sobre ela antes e aí eu, sim, Uhum. conheço. E ele foi e falou assim pra mim, o pai dela é riquíssimo, ele é milionário. Ela é Isso foi o muito teu rica. presidente de missão falando? O meu presidente de missão falou isso pra Ah. mim. Ela é muito rica. Essa irmã, ela é milionária. Eu, eu nem sei o que eu respondi, eu nem lembro, mas eu fiquei assim, Sim, daí. legal. Entendeu? Mas aí eu comecei a ver que sim, ela tinha privilégios que nenhuma outra sister tinha, nenhum outro elder tinha, né? Uhum. Ela era a queridinha dele. Isso, assim, eu fiquei muito revoltada. E aí eu comecei a dar umas fubecadas, entendeu? Por causa disso. Porque eu Uhum. via que ela podia fazer certas coisas que as outras irmãs não podiam fazer. Por exemplo, era regra na minha missão não carregar a câmera digital na rua. Ela Uhum. podia, a gente não. Eu comecei a carregar Uhum. também. Era a regra. E aí eu era escrachada, né? Só que eu ia lá e dava esse argumento. Por que a irmã Natal pode e eu não? Não, porque ela. Não, mas não interessa. Isso é uma regra para todo mundo. Né? Se ela pode ser. Se eu posso ser assaltada, que dirá ela, que é uma americana gigantesca, loira de olho azul. Ela chama muitíssimo mais atenção que eu e ela pode ser tão assaltada quanto eu, né? Então, Deus não enfim, faz aí. acepção de pessoas, Andressa. Exatamente. São E aí todos eu iguais, comecei. mas como diz a música, né? Mas uns mais iguais que os outros. Exatamente. É interessante, eu escuto muito sobre isso, essa coisa de famílias, privilégios, né? Para certas famílias, certos indivíduos, porque são mais ricos, são famílias tradicionais na igreja, etc. Eu não experimentei isso na minha vida na igreja, porque eu sempre morei. Primeiro, em Fortaleza não existe famílias tradicionais. É assim, tem uma ou duas só, fora as que começaram a igreja lá, etc. Mas fora isso, é todo mundo igual mesmo, né? E eu sempre sempre morei, né, em áreas pobres, né? Então não tinha o riquinho da ala, não existia isso, né? Então é uma experiência bacana de eu ouvir, né? Porque não fez parte, né, da minha vivência. Então é legal aprender Sim, e ver que isso existe, sim, né? Uma coisa que mais me aborrece existe. quando você coloca alguma coisa aqui no canal, né? E alguém vai lá nos comentários e critica. Mas isso, eu nunca vi isso. Sim, você nunca viu, querido, mas Exato. não invalide a experiência de quem viu e viveu isso. Era Eu como se eu aqui também. dissesse agora, não, na igreja não tem lugar nenhum acepção de pessoas. Não, você vivenciou, outros vivenciaram. Eu não vivenciei, Sim. que eu tenha percebido, mas é válido, né, com certeza. Sim, e tem muito, Marcelo. Não só, eu não vi só na missão, eu vi também aqui onde eu moro, enfim. Aqui em São Paulo tem muitas É. famílias de nome, muitas famílias, né, tradicionais e que só se casam entre si, só dão chamados entre si, e fica aquela panelinha Uhum. ali rolando, né? Então, isso é muito forte aqui, muito forte. Eu tenho um amigo que namorou vou evitar dizer nomes aqui, mas É, namorou a filha de alguém que foi presidente da área brasileira, né? uhum, E ele contou assim, em confidência, né? Em confiança, como era esse pai, né? O preconceito racial e social, socioeconômico, né? E como ele fez uhum. terror pro namoro não dar certo. Olha só. Eu E o também cara, já vi assim, diversas firme histórias. na igreja, ativo, membro, fez missão, posições de liderança e tal, mas um cara pobre, né? Aos olhos daquele pai, né? A cor da pele não era a mais desejável, vamos dizer assim. Uhum. Enfim, né? Mas é isso. Então, tua missão foi legal, uma experiência boa, mas você viu Foi. aí certas coisas que abalaram a tua fé. Como foi quando você Abalaram voltou para muito. casa, Andresa? Como é voltar para casa da missão? Você tem todo aquele apoio, todo mundo ali lhe venera, missionária retornada, Nossa, vamos ajudar. Como é? Conta aí pra gente. nossa, com certeza, só que não, né? Quando você volta da missão, realmente você é abandonado, né? Eles estão ali em cima de você o tempo todo para você ir. Quando você volta, voltou, se vira agora. A gente tem aqui, ó, um curso aqui do Pathway, se você quiser você entra. E você tem isso, você tem o outro, você tem curso de autossuficiência, se você quiser você faz. Agora você tem que casar. Então vai casar que você ganha mais, né? Se não casar, vai em acampamento do Mas do Jas que você vai achar
a pessoa correta. Bom, e aí, quando eu voltei, eu ainda estava nesse namoro e tal, não deu certo. A gente Eu já ia chegou a perguntar, noivar porque eu sei que teu esposo fez missão no México também, então eu tava aqui me coçando já com também. agonia, achando que era ele, mas não foi ele, então. Não foi ele. Eu voltei em 2016 e esse meu namoradinho da época voltou no final de 2016. E eu voltei em setembro de 2016 e ele em dezembro, mais ou menos. Então eu tive uns meses aí para poder pensar se era realmente o que eu queria, né? Então, mas existia ali uma imaturidade, um apego emocional e tal, a gente resolveu continuar. Mas não deu certo. A gente chegou a noivar, né? Mas é algo que, assim, foi uma coisa completamente forçada, assim, né? Foi uma pressão, realmente, porque a gente nem sabia se era isso mesmo que a gente queria. A gente estava perdido, não só ele quanto eu também. Eu estava meio que perdida se eu queria realmente ficar na igreja. Tanto que, quando eu cheguei, eu quis experimentar coisas diferentes. Eu fui em festas, eu cheguei, eu falei, chega disso, eu não quero mais ficar presa nessa vida de missionária, sister, eu quero me livrar dessa, né, Desintoxicar. eu quis me desintoxicar completamente. É tão engraçado, né? Eu tava assistindo uma entrevista que você fez, eu não sei se foi com... Eu acho que foi com aquele rapaz negro, né? Falando sobre justamente a questão racial dentro da igreja. Robson, né? Eu acho que foi na entrevista com ele, vocês falando sobre a questão da perda da identidade na missão, né? Você chega lá, você vai ser chamado por um outro nome, né? Se você for chamado pelo seu primeiro nome, você pode até ser repreendido, ou a pessoa, né? O outro missionário que ele chamou de... Eu, pelo menos, eu fui Helder Marcelo, né? Eu tive essa sorte. Um pouco legal. menos desse tipo de tratamento, né? Porque já tinha outros Elders Ribeiro lá, tinha 2 já, né? Mas é isso, você muda totalmente sua rotina, as roupas que você usa, seu corte de cabelo, tudo, né? Você é arrancado a sua identidade e você é colocado numa forma, né? E aí quando você volta para casa, como você falou, você não tem nenhum apoio de nada, você deveria ter um apoio, talvez até de psicólogo, né? Para fazer essa readaptação, né? É uma readaptação à vida normal, não é fácil não, né? Eu tive uma grande sorte que eu já tinha um emprego, eu era funcionário público federal, tirei uma licença de 2 anos para poder fazer a missão, voltei já direto para o meu emprego. Já tinha entrado na faculdade, então para mim foi outra história, né? Mas eu vejo a dificuldade, não é fácil não, né? Você está agora com 21 anos, né? Ou 20, e não tem mais aquela paciência, vamos dizer assim, dos seus pais, né? De você agora vai ainda descobrir o que vai fazer, um trabalhozinho. Você tem que arranjar um emprego mesmo, tempo integral, tem que entrar para faculdade e virar adulto da noite pro dia, né? Exatamente. Não Exatamente, é fácil. foi isso. Foi exatamente isso, assim, essa perda de identidade foi muito forte comigo, porque até as roupas, assim, eu só tinha roupa da missão, né? Eu cheguei sem nada. A minha mãe tinha feito uma limpa nas minhas coisas, tinha doado muita coisa. Eu não tinha nada, assim, que era meu de antes da missão. Eu só tinha um quarto lá e pronto, acabou. Então você demora até você se encontrar, né? Então eu quis realmente fazer essa desintoxicação, fui a festas, tal. E aí quando esse rapaz chegou, né, da missão, foi tudo muito assim, olha, vocês têm que casar logo, senão vocês vão quebrar a lei da castidade, porque aqui é assim, se não casa, se eles vão entrar em pecado, é melhor casar logo. E aí foi quando ele me pediu em casamento, não deu certo, enfim. E aí a gente ficou terminando. E aí foi quando eu comecei, isso já lá no final de 2017, mais ou menos, e aí foi quando eu comecei a entrar nos assuntos que eu sempre tive vontade, né, que eu já tinha ouvido na missão, inclusive, sobre a CS Letter, né, a carta do SEI, ouvi dela na missão, e falei, peraí, o que é isso? Tinha uma coisa também que eu li antes da missão, mas que foi bem quando eu fui, que eu até tenho aqui, eu tô olhando para eles. Os três livros de doutrina de salvação, que era estritamente proibido, né? Você, quando vai para a missão, você só tem uma biblioteca ali, que são livros a lista de livros determinados que você aprovados, só... né? Isso, você só pode ler aqueles, você só pode ouvir aquelas música coro do tabernáculo, enfim. E eu tinha esse
esses livros, encontrei eles, e aí eu fiquei com muita vontade de ler, e na missão não podia, e aí quando eu cheguei em casa eu comecei a ler. E aí foi quando eu... Então, deixa eu entender um pouquinho. Então, antes da tua missão, teve épocas na tua vida que você, assim, mesmo que instintivamente percebeu que tinha coisas que não estavam muito legal na igreja? Ou foi, assim, um caso Sim. de... Foi amor completo, né? Nunca percebeu nada? Ou teve alguns momentos, assim, que você sentiu, não, isso não tá legal? Eu sentia, assim, eu sentia, mas eu meio que dispersava. Isso aqui Já pra lá, não tava tá ocupada legal. fazendo as atividades, chamados, não Isso se aqui não tem preocupou. importância, porque o Senhor vai revelar isso no tempo dele. Então, isso aqui Dá um pra exemplo, mim... assim, alguma coisa que A na época questão antes dos da missão. negros. Ok. A questão do racismo, né? Dessa questão de... Enfim. Tinha uma outra coisa também que me incomodava muito na igreja, e eu sempre tive um posicionamento mais voltado para a esquerda aqui. Rebelde. Um Membro da pensamento mais igreja de esquerda, esquerdista, membro da igreja de esquerda, não é legal. Então, no Brasil menos, viu? Eu vou te dizer, aqui em Utah, em Idaho, nossa, você é olhado de canto de olho com certeza, se você é da igreja e é de esquerda. Aí no Brasil é menos, eu conheço vários você membros da acha? igreja que são, mas eu acho, a impressão, mas... Eu tenho pra mim, assim, que é algo bem... Tem um certo preconceito, sim, e ainda mais se você questiona, né? Então, eu lembro que antes da minha missão, por exemplo, o Dr. Hollywood foi em Alas aqui em São Paulo, né? Não sei se você sabe quem ele é, aquele cirurgião plástico famoso que é membro da igreja. Ele minha foi senhora, fazer... não suporto aquele cara. Não vou Ele mentir. era assim, nem eu, mas assim, ele ia na porta das capelas para fazer palanque político, né? Entregar panfleto e tal. E eu achava aquilo ridículo. Eu falava, gente, isso aqui não tá certo. Isso, enfim, entre outros políticos aqui do Brasil que também faziam isso. Eu sempre fui uma pessoa politizada. Mas depois... isso, nada disso nunca assim te abalou muito forte, porque você acabou até indo pra missão, antes da missão. Antes não, antes eu me incomodava, mas isso aqui não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo, eu tô aqui por Jesus Cristo, não tô aqui pelas pessoas e tal. Exato. Depois da missão, isso começou a ficar cada vez mais forte, ainda mais com Bolsonaro, aí veio tudo isso, né? E a questão dos negros, enfim, aí eu comecei a adentrar na poligamia. Isso poligamia, já... Então, depois da missão, isso, né? Depois da missão. Você viu os bastidores da igreja, como os líderes e missionários não são aquela coisa toda. Isso meio abalou você voltou, quis desintoxicar daquela coisa membro da igreja, de igreja, né? E aí tá, e você começou a ler, então, doutrinas de salvação, né? Não. Doutrina de salvação, é esse o nome, Doutrina de salvação, que eu nem lembro, é Talmud? Não sei quem é. Não me lembro agora. E aí você começou a pesquisar esses assuntos sobre os negros e... Comecei a pesquisar. E fala pra mim, Andresa, o que estava se passando na tua cabeça? E nessa altura do campeonato você estava solteira ainda. Sim. Né? O que está se passando na tua cabeça, membro da igreja, vendo esses assuntos polêmicos? A gente já tratou aqui no canal, você também tem tratado. O que estava se passando na tua cabeça ali naquele momento? Turbilhão, como é que era isso? Olha, era uma dissonância cognitiva enorme, né? Porque eu tentava me enganar o tempo todo. Mesmo me deparando com fontes confiáveis, com registros históricos. Não, peraí, mas eu tenho testemunho. Era uma bagunça. Ainda mais porque depois que tudo acabou, desse meu relacionamento, a minha mãe também voltou a se divorciar. Então tudo aconteceu ao mesmo tempo. Eu já estava empregada, mas, enfim, eu estava muito perdida, ainda tentando me encontrar, tentando encontrar a minha essência ali, a minha identidade. Então, quando eu me deparei com tudo isso, eu ficava tentando me enganar. E eu tentei permanecer na igreja, ainda assim, muitos anos. Por muitos anos eu tentei ir, frequentar, mas quanto mais você vai se aprofundando nos assuntos e nas pesquisas, você vai se afastando mais daquilo que eles dizem lá, né? Assim, Marcelo, eu sou muito, assim, grata pela igreja ter me ensinado diversas coisas, né? Algo muito interessante que eu sempre falo é que a igreja me deu as armas
para que eu pudesse sair dela. Porque eu aprendi inglês na igreja, né? Eu aprendi espanhol na igreja, mas o inglês é algo muito cultuado aqui no Brasil, né? Porque a gente tem muita influência americana. E na igreja, 100 vezes mais. Quando você é membro da igreja, você não fala inglês, você fica um pouco atrasado ali. Você não consegue acompanhar muito bem. Você só tem acesso ao que eles te dão, ao material que eles fazem ali a tradução. E você tem acesso a isso. De resto, você não tem mais acesso a nada. E eles são muito seletivos com que eles sobre o que eles vão ou não dar aqui para a América Latina, né? Tanto em espanhol quanto em português. Então, ter acesso a esse idioma desde cedo, né? Que é o inglês, desde cedo, me deu um recurso para sair da igreja. Isso foi assim algo que eu acho que foi um plot twist, né, da minha história na igreja, porque ela me deu algo para que eu pudesse sair dela. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre essas coisas... Só para eu estar aqui no timeline, né, direitinho. Você então chegou da missão em 2016 ou você foi em 2016? Eu fui em 2015 e voltei em 2016. Você voltou em 2016. E... acho que já ficou claro, né, que você não está frequentando a igreja. Então, quando foi? Em que ano que você parou de frequentar a igreja? Olha, eu parei de frequentar, deixa eu ver, eu conheci meu marido em 2018, 2009, 2019, 20. Foi mais ou menos ali em 2022 que a então, gente parou de ir. Então, por 6 anos, você estava tendo contato com esses assuntos polêmicos, que mostram que a liderança da igreja não foi muito honesta em contar a sua história pra gente, não abriu o jogo desde o início. Exatamente. A igreja foi racista, teve segregação racial, a igreja... Joseph Smith viveu a poligamia, assediou sexualmente várias meninas menores de idade. Menores de idade, exatamente. Que eu acho mó barato quando o pessoal fala, o apologista ele tenta isolar, né? Mas muita gente casava com 14 anos na época. Mas normalmente era com cara de 17, 18, né? 19. Não era com cara de 30 e tantos, né? E também, em cima disso, não era com cara que já era casado com mais 30, né? Exato. Então não isola o problema, vamos contar a história completa, né? Exatamente. Então, por 6 anos você teve contato com tudo isso? Sim. Por que demorou tanto? Essa é uma ótima pergunta. Só assim para ficar claro, não que eu acho que a conclusão necessariamente deva ser tem que sair da igreja. Conheço várias pessoas que sabem de tudo isso que a gente sabe e continuam na igreja. Ela não vai ser obediente cega como o cara que não sabe de nada. E esse é um dos propósitos grandes da gente passar essa informação. Exato. Dar poder para a pessoa não se submeter ao que ela não precisa, né? Exatamente. Mas enfim, 6 anos. Por que demorou tanto? Por que demorou tanto? Vamos lá, existem muitos fatores pelos quais eu demorei muito para sair. E eu entendo quando as pessoas dizem, mas eu não saio porque tem isso, isso e isso. Cara, saia quando você sentir que deve, entende? Quando você vive aquele meio, aquela bolha, você acaba se relacionando de várias formas com várias pessoas. Não só espiritualmente, amorosamente, religiosamente, mas também economicamente, né? Você acaba se relacionando profissionalmente. Então, existiam vínculos que eu não podia deixar de alimentar por interesses financeiros, se é que eu posso dizer assim. Mas também existia um pensamento muito forte em mim, que era, eu vou continuar porque a igreja precisa de membros como eu, que vão lutar para mudar aqui, para mudar o que está acontecendo aqui. Eu preciso continuar porque eu preciso ser a diferença. Quando a mudar irmã de dentro para fora, né? Exato. Quando a irmã da sociedade de socorro falar assim que as meninas precisam ser modestas para os rapazes, eu vou me levantar contra e eu vou dar minha opinião contra. E eu fiz isso por esses 6 anos. Eu fui odiada e massacrada e excluída por 6 anos, porque eu dei a minha opinião abertamente.
Exato. Só uma pausa antes que se perca aí, né? Que fica muito para trás e a Uhum. gente não esqueça de falar sobre o assunto. Uma coisa que você falou, que eu já consigo ver assim, a pessoa que é membro da igreja vai falar: ah, tá vendo? Ela acabou de admitir que ficou por um tempo por interesse, né? Uhum. Hipocrisia, isso, não sei o que, não sei o que. Aí eu acho interessante, né? Vamos dizer, você não disse que foi isso, mas vamos dizer que tenha sido porque o seu patrão era membro da igreja e se você saísse, ele ia te demitir, né? Uhum. Então, quem é que tá errado? Você que de repente continua indo ali e segurando a barra para poder não perder o emprego? Ou é o patrão que faria essa coisa idiota, né, de demitir uma pessoa só porque ela não tá mais na mesma igreja que ele? Né? Tem o Quem é que tá pensamento errado nessa contrário. história? Eu acho que é o patrão. Exatamente. Eu conheço gente aqui onde eu moro que tem profissional liberal e não pode sair da igreja porque senão perde os clientes todos, né? Então ele não acredita em nada mais, mas fica. E a esposa também é membro, então ele se sair da igreja, ela vai se divorciar dele, provavelmente. Então o cara fica mantendo as aparências ali porque não tem outra opção, né? Então, Mas eu eu recebo acho vários muito. relatos, né, Uhum, assim, disso. É, é, pessoas que seguem a minha página que falam, cara, eu adoro tudo que você coloca aqui. Eu não podia concordar mais com você, mas eu não posso sair da igreja por isso, isso e isso. Eu falo, cara, quem sou eu pra dizer que alguém tem que sair da igreja porque não. Não. A vida é feita de interesses. E a igreja, inclusive, também alimenta muito desses interesses e continua fazendo coisas por interesses também, obviamente. Por que, que os membros da uhum, igreja também não podem continuar ali por um interesse, seja para fazer uma faculdade na BYU, seja para N coisas, entende? Então, assim, eu não. Eu acredito que a gente precisa usar a nossa inteligência, a nossa sabedoria para saber o momento correto de se afastar e o momento mais seguro. Porque, afinal de contas, você vive ali dentro, você está inserido naquela cultura e você pode se prejudicar, com certeza. As pessoas na igreja, elas têm essa questão que você disse, e isso aqui ocorre muito, é o que ocorre na associação, né, que é o escritório da igreja aqui no Brasil. Se você não é um membro ativo da igreja, se você não tem uma recomendação do templo, você não é um. Isso vai completamente contra as normas da CLT que a gente tem aqui no Brasil. Não tem absolutamente nada a ver o vínculo religioso com o seu trabalho. Isso uhum. tem que ser completamente separado. Você sendo membro ou não, você tem que estar qualificado para desempenhar aquela função, né? E não é isso que eles veem. Eles veem a dignidade, se o membro é digno Uhum. ou não, ele pode ir lá e ser um empregado da empresa, né? Então, isso É. é muito complicado. É muito complicado e é muito Discriminação perigoso. religiosa, isso, né? É muito Com perigoso. certeza. E eu acho muito nobre isso aí, sabe? Que você tentou fazer por anos, né? De estar lá dentro e sendo uma voz mais ah, moderada, né? Ao Uhum, ensinar as meninas sobre modéstia e etc e tudo uhum, mais. E ser aquela advogada ali, né? Protegendo as meninas entre o fanatismo religioso e o sim. mundo real, né? E eu conheço pessoas que fazem isso também. Eu tenho um amigo que, cara, não acredita em nada, toma uma cervejinha no final de semana e tal, e é bispo, né? Então, E a justificativa dele é essa. Ele, quando ele foi chamado bispo, ele já estava mentalmente fora da igreja, já não acreditava mais em nada, né? Mas a justificativa dele de aceitar o chamado e tudo e manter aquela aparência foi justamente isso aí, né? Dele fazer a diferença lá dentro, né? Então eu pensei por muitos anos eu assim. particularmente não conseguiria. Mas aí, por que não continua até hoje fazendo isso, né? O que aconteceu? O É, que mudou? bom, eu tenho que falar, né, que, enfim, depois de tudo que aconteceu, depois, enfim, da minha volta da missão e tal, em 2018 foi quando eu conheci o meu esposo, né, que eu tô com ele até hoje. Ele é converso na igreja, ele é recém-converso praticamente. Ele se converteu, tinha 20 anos, foi pra missão depois de um ano de batismo. Eu aprendi demais com ele, porque quando a gente começou a se relacionar, sabe, homem de verdade? Quando Eu assim, nunca me relacionei com, não sei. deixa eu pôr em outras palavras, maturidade, sabe? Sim. Quando a pessoa ela é madura o suficiente para separar as coisas, cara, a gente não ia deixar de viver porque por causa da igreja.
teve um episódio muito... E eu adoro falar desse episódio para ilustrar, né? Como que as pessoas na igreja são... Tem algumas pessoas, assim, que são... enfim. Quando a gente começou a se relacionar, aconteceu que a gente viajava muito, só eu e ele, né? Opa. E a gente começou a receber represálias ali dos líderes. Por que vocês estão viajando sozinhos? Por que isso está acontecendo? Vocês vão quebrar a lei da castidade? A gente foi chamado no bispado, eu e ele, e o bispo sentou com a gente e falou assim: vocês têm alguma coisa para confessar? Não tem nada que vocês queiram falar? E vocês eram da mesma ala? Não, nós éramos de alas diferentes. Como que a gente se conheceu? No instituto, né? Então, o bispo era bispo teu ou dele? Era meu, só o bispo que perguntando pra ele também sobre a castidade, que ele não deveria, Só que ele nunca me deixava sozinha. E aí é que eu falo que o cara é macho mesmo, entendeu? Meu, eu tô com ela, então... né? A gente tá junto, mesmo que seja em namoro, se você vai falar com ela, você vai falar comigo também, entendeu? Porque se a gente tá fazendo alguma coisa aqui, não é só ela que tá fazendo, eu tô também. Muito diferente do que eu tinha vivenciado antes, né? Então, assim, foi uma coisa que foi, assim, tipo, foi muito louca. E aí, enfim, continuando, a gente ia sair e tal, e tinha essa moça que eu tinha uma amizade com ela, ela me chamou pra ir na casa dela. Ela usou uma isca muito, muito interessante comigo, que eu sou a doida da roupa, né? Eu adoro comprar roupas, seja usada ou não. Eu sou meio que brechoseira, assim, entendeu? E aí ela falou: olha, tem umas roupas lá que eu quero vender e tal, uns saltos legais e tal, eu quero que você vá lá em casa pra ver e tal. Eu falei: opa, vamos lá. Ah, traz o Bruno também e tal. Eu falei: ok. A gente foi. Chegando lá, ela pegou o marido dela, sentou. Isso, assim, detalhe, ela tinha 21 anos, ela já estava casada. 21 anos, eu tinha 23. Ela com 21 anos, já casada ali há 2 anos e pouco. Ela sentou com a gente na sala, eu não vi roupa nenhuma. Ela sentou com a gente na sala e falou: bem-vindos a essa reunião familiar. A gente quer dar uma mensagem aqui para vocês. E aí ela leu um discurso sobre a garganta do diabo, né? Que não sei quem deu aí. Ela leu um discurso sobre a garganta do diabo, que você vai se afundando de pouco a pouco e você não percebe. Ela leu o discurso pra gente, o marido dela com um olho desse tamanho, acho que nem ele sabia, e ela deu esse sermão ali, que a gente não devia estar fazendo aquilo, porque isso era errado perante Deus, a gente não devia estar viajando sozinho. E essa mulher era pelo menos líder sua, alguma coisa? Líder da sociedade de socorro, alguma coisa? Era uma conhecida. Uma irmã conhecida. Uma irmã da ala. Uma irmã da ala. Você achou no direito de te dar um sermão para você se arrepender do pecado que ela nem sabia se você estava fazendo. Mas ela só supôs, ela só né, que estava. Ela só supôs. E aí eu olhei pro meu marido hoje, né, mas na época era namorado, olhei pra ele e a gente ficou até sem palavra. A gente só levantou, falou obrigada, é isso, tchau. A gente não falou absolutamente nada e saímos. Mas a gente saiu assim com tanta raiva, tanto ódio daquilo, daquela situação, daquela humilhação, que aí a gente começou a pensar em várias coisas. Isso aqui é um absurdo, isso aqui é uma invasão de privacidade, isso aqui é uma invasão, isso aqui é uma humilhação, isso aqui não tem cabimento, isso aqui não acontece em nenhum outro lugar. Gente, isso aqui é uma intimação praticamente. Como assim? Uma pessoa que não paga minhas contas, que não tem nada a ver com a minha vida, me chama pra casa dela com uma isca, né? E senta ali e fala que é uma reunião familiar, que ela vai dar uma mensagem pra ele. Como assim? Nossa, que absurdo, né? Pois é. Membro da igreja, especialmente líder, né? Tem essa... Não tem noção, né? De ter a permissão da pessoa, né? Ela lhe atraiu ali, lhe enganou, fez algo que você não deu permissão a ela fazer, né? Contra a sua vontade. Se aproveitou da sua gentileza, né? De não... Você poderia simplesmente ter, não, para, vou sair agora, no meio da conversa. Né? Sim. Mas a sua educação não lhe permitiu. Eu quis ficar para ver até onde iria aquilo.
E eu me segurei muito para não dizer nada, né? E eu me segurei também por ele, né? Pelo meu esposo, que ele é muito contido. Então você acha assim, que esse tipo de experiência fez você começar a pensar, não, eu não caibo mais aqui nesse lugar? Não caibo aqui, eu estou vivendo eu tô vivendo num lugar onde as pessoas querem me controlar, eu não quero ser controlada mais, eu não tenho mais paciência para isso. Eu quero viver minha vida, se eu tiver que fazer tal coisa, eu vou fazer, se eu não usar Garment, eu não quero ser questionada pelo que eu faço. Tudo eu sou questionada. Se eu ia pra praia, ai, mas nossa, tá usando biquíni. Oi, biquíni, 2 peças? Biquíni pode, 2 tem que ser maiô. peças, não pode, pô. Tem que cobrir o ventre, né? Não sei de onde Acho tiraram horroroso isso. maiô. A Sana vive falando pra ela, não compra maiô, que é horroroso. Tem o que é bonito pra ser mostrado, meu. Então, assim... Não é? Eu ficava... enfim, eu já... Sabe? Comecei a me encher disso. Enfim, Andresa, dessas coisas aí, eu não sei se vai ter alguma outra experiência que você prefere contar do que essa, mas eu vi no teu podcast você contando a história. O teu Instagram, né, e o podcast chama Cappuccino Pod. E você conta como foi que veio a ideia para esse nome. É uma história hilária, né? Assim, hilária. Revoltante, mas hilária. Ridícula. Você gostaria de contar pra gente como Sim, essa história aí que deu origem ao nome do teu podcast, né? Claro que Conta sim. Aí. Que eu acho que tá relacionado com o que você tá falando, né? Essa intrusão dos membros, né, da liderança. Já vai... Enfim, né? A gente já pulou alguns anos aí, onde eu já estava casada. Estava selada, inclusive, depois de 1 ano que eu me casei, a gente quis se selar, né? Pô, vamos selar, não dói nada, não custa nada, vamos lá. Tá, enfim. Aí a gente tava tentando se reativar, né? Como casal, a gente tinha acabado de ter um bebê. A gente tava tentando se reativar. Isso foi em 2022. A gente tava tentando, de verdade, viver assim. Eu tava até animada de ir pra igreja, de voltar aí, porque tinha acabado a pandemia e tal. Eu tava animada. E recém-mãe, eu tava pensando, né? Poxa, eu acho que é aqui que eu quero criar minha filha. Aqui tem bons princípios e tal. Ilusão. E aí, o que aconteceu? Um dia, eu quis ir numa cafeteria superfaturada aqui de São Paulo. Toda decorada e tal. Gourmetzona, assim, toda decorada, cheia de coisa. E nessa cafeteria foi eu, meu marido, a minha sogra e a minha bebê. E aí eu falei, eu quero experimentar um cappuccino. Eu vou experimentar um cappuccino. E todo decorado, cheio de pipoca e tal. E a minha sogra falou, nossa, que lindo, eu também quero um. Vamos pedir um eu e você? Eu falei, vamos. E o meu marido pediu um pão de queijo com uma coca, sei lá o quê. Fui lá, tirei uma foto e postei nos stories do Instagram. Ai, que não sei o quê, delícia de cappuccino. Legal. Passou 2 semanas, mais ou menos, o bispo... Coisa que, assim, pra qualquer pessoa no mundo, né, super normal. Tomei um cafezinho. Tranquilo. Né? Tomei um cafezinho, que nem tinha, assim, tanta cafeína. Era mais água, chocolate e pipoca. Enfim. Postei lá, 2 semanas depois, o nosso bispo chega pra gente e fala assim... Antes de tudo isso, esse bispo já estava na nossa cola. Por quê? Porque eu deixei de usar o Garment. Na pandemia, eu não usava mais Garment. Deixei de usar o Garment e ia pra igreja. Eu era uma lactante. Eu dava peito pra minha filha. O Garment é uma coisa horrível pra isso. Você não tem manejo ali, você não tem nada. E só um parêntese aqui. Na igreja, inclusive, eu já fui censurada por dar peito pra minha filha na sacramental, viu? Aí uma irmãzinha chegou 2 vezes. 2 irmãs chegaram lá e falaram, olha, seu peito tá muito à mostra aqui. Tem uma salinha ali que você pode ir lá, se isolar e ficar lá dando peito pra sua filha. Você não quer ir lá? Os irmãos vão ficar com pensamentos Os irmãos vão olhar seu peito e vão querer... Enfim, né? Enfim, aí, voltando. Mira, isso é tão americano, isso, Andresa. Se você vê uma americana dando de mamar aqui, eu sei só em Utah e Idaho, né? Talvez se você vai na Flórida não seja do mesmo jeito. Mas aqui a mulher coloca um negócio assim, que é um buraco na cabeça, cobre aqui, tipo uma saia, né? Aqui no pescoço. Você não vê nada, zero, né? Assim, é americano, né? Quando a gente estava se preparando para vir para os Estados Unidos, a gente estava com a filhinha de 5 meses, né? E
na conferência geral, na conferência da Estaca, onde eu fui desobrigado e tudo mais, como presidente de Estaca, a Sandra estava na fileira da frente lá e, num dado momento, ela deu de mamar para nossa filha. E ela fazia super discreto, né? A fraldinha em cima, cobriu bem. Mas a autoridade geral, que estava lá, a autoridade diária que estava lá, o americano, não lembro agora o nome dele, mas no final ele veio para falar para a Sandra, olha, quando você estiver lá nos Estados Unidos, você tenha mais cuidado, cubra mais, etc e tal. Desse jeito. Cara, é uns absurdos, assim. Por isso que quando eu digo que a igreja é americana, né? Ela é mesmo. A cultura americana Quem impõe a cultura americana em todo lugar que ela vai, né? Impõe a cultura americana aqui. É uma coisa bizarra, é absolutamente ridículo. Enfim, a gente pode até falar disso depois. Mas eu te interrompi. Então, você tomou lá o cafezinho. Aí tomei o cafezinho e tal, o bispo chegou pra gente e falou, olha, eu preciso falar com vocês. E o meu marido... O bispo tava lá na cafeteria? Ah, não, perdão. Isso aí já depois da cafeteria, né? Fui lá, tirei foto. Não, eu quero saber assim, como é que ele ficou sabendo? Calma lá, vou chegar. A gente foi chamado pra ir, né, conversar com ele. E aí ele falou assim, olha... E o meu marido achando que era chamado, gente. Olha isso. Meu marido achando que ele ia entrevistar a gente pra um chamado. Meu marido já tava todo nervoso e tal. Nossa, vou ser chamado, acho que pro bispado, sei lá o quê. Chegou na entrevista, o bispo olhou pra gente e falou assim... Vocês estão tomando café? A gente... Não. Por quê? Não, porque eu recebi uma foto, um print do Instagram da irmã Andresa, onde tem 2 copos de um café, uma bebida, um cappuccino. E eu queria saber de vocês, se vocês estão tomando café, porque isso é algo muito sério. O meu marido, na hora, fechou a cara e olhou pro bispo e falou assim, eu me recuso a responder isso. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Vocês estão entrando em algo que é completamente ridículo. Tantas coisas mais importantes para vocês se preocuparem. E começou. E o bispo ficou assustado. E aí eu falei assim, bispo, você quer a verdade? Sim. Aí a gente tomou. Eu tomei. Ele nem tomou. Aqueles 2 copos ali era meu e da minha sogra. Olha só, né? Vocês falam tanto pra não julgar, e aí vocês veem uma foto e já vem assim, Não, aí ele, não, irmã, é que a palavra de sabedoria é muito clara. Não é muito clara. Na palavra de sabedoria diz bebidas quentes. Então, chocolate quente não pode, chá quente não pode, café quente não pode. Todas as bebidas quentes, então, não pode, né? Mas e outra, né? O que está canonizado é um conselho, né? Para ser recebido como conselho, alguma coisa assim, né? Não é como mandamento. Foi depois interpretado, né? Que isso não é canonizado, então pode ser mudado assim da hora para outra, né? Do dia pra noite virou mandamento. A explicação que é bebida quente é café, né? Na época a sopa, tudo era incluído, né? Até que veio um esclarecimento posterior a respeito disso. Bom, vamos lá. Vou deixar você continuando aí. E aí ele foi e falou assim, bom, então é só vocês me dizerem que vocês não estavam tomando e nada muda. Vocês continuam normal. Vocês podem ir ao templo normal. É só vocês dizerem que não estão tomando. Eu falei, mas eu tomei. E eu tomo. Eu tomo quando me dá na telha. Eu tomo quando eu quero. Quando eu sinto vontade, eu tomo café. Eu não compro aqui na minha casa, eu não faço todo dia, mas se eu tô numa padaria, se eu tô na casa do meu pai, que adora um café, eu vou tomar e eu tomo. Qual que é o problema? Vocês querem tirar a minha recomendação? É isso que vocês querem? É isso que você quer? Pode tirar. Tá tranquilo. Você perdeu mais um dizimista integral aí da aula. Porque de verdade eu acho que é até aqui pra mim. Aí ele, não, irmã, então assim, é só falar. Eu falei, então é isso, então é só falar. Então quer só dizer mentir. Que se você, exatamente, se você falar que você não faz mesmo você fazendo, então tá tudo bem, né? Pra eles não existe problema em viver uma vida dupla, é só você manter aquela capa. Aos domingos, você mantém aquela capa ali, que você é todo bonzinho, não sei o quê, serviçal ali de todo mundo e tal. E na vida real, você é um crápula, você é a escória, mas você alimenta uma imagem ali que eles
que eles estão de acordo, né? Então, Uhum. basta isso para que você possa ser um membro digno e fiel. E eu não estou de acordo com isso. Nunca estive de acordo com isso. E aonde eu sou eu vou ser eu em todo lugar. Eu quero ser eu quero ter essa habilidade de ser quem eu sou em qualquer lugar. Se eu sou uma coisa fora da igreja, eu sou uma coisa dentro da igreja. Essas sou eu, entendeu? E aí ele ficou todo tal, e não sei o que. Bom, eu vou conversar com o presidente da estaca, vou ver o que a gente vai fazer. Gente, Ok, fala sério. tranquilo. Você tinha recomendação pro templo na época? Tinha recomendação pro templo. E acho que você conta no teu podcast que eles ameaçou não renovar ou tomar alguma coisa assim, não foi? Sim, o que aconteceu foi o seguinte, eles falaram com o presidente da estaca, a gente teve uma outra entrevista com o presidente da estaca, e aí o meu marido fez uma apresentação de PowerPoint, dizendo o porquê que a minha recomendação não devia ser tirada. Porque Joseph Smith consumia tabaco anos depois de ter recebido a revelação, ele bebia vinho, enfim, o cara vivia, entendeu? E aí a galera acha que não, que ele era um santo, que ele recebeu a revelação do anjo, o anjo apareceu pra ele, ele virou um santo da noite pro dia e nunca mais pôs tabaco na boca e nem café, né? Sendo que é uma ilusão, isso é uma ilusão, cara, isso nunca aconteceu. E aí ele fez uma apresentação de PowerPoint, foi uma entrevista online, ele apresentou. E não para só com ele, não, né? Brigham Young, se não me engano, tinha uma destilaria em Utah. Tinha uma destilaria, sim. Se você vai a fundo na história, você vê umas coisas assim que eu falo, cara, como é que pode, né? E aí ele falou assim: olha só, então a gente não vai tirar a recomendação da irmã Andresa por enquanto, só que eu vou me consultar com a presença diária. Ele levou esse meu caso para presença diária. Foi para presença diária isso. E aí a gente voltou a falar com ele. Eu vou dizer, muito sincero, ainda bem que eu não sei quem é, né? Então você não me disse, não falou o nome. Eu vou dizer, presidente de estaca, frouxo esse. Se fosse eu tinha tirado a recomendação e acabou, não tem conversa. Você tomou café, irmã, tá contra, acabou-se. Nossa, mas o meu marido, assim. eu imagino, mas não, e eu também faria isso, mas é que tem algo que eu admiro muito no meu marido, que ele é muito sagaz, assim, para as coisas que envolvem manual da igreja, não sei o quê. Ele adora ler esse tipo de coisa. Ele é um CDF dos manuais da igreja. Então, qualquer coisa que tá contra ali e tal, que ele via que não estava de acordo com o manual, isso aí não tá no manual, isso aí você tá tirando da tua cabeça, né? Isso aí você tá... Isso aí não é doutrina, isso aí não sei o quê. Então, os membros, né, tinham um pouco de resistência com ele. Ele era muito questionador e ele ainda é, né, muito. Então, seguia agora, ali. gente, Então, para pensar, né? Você vai tirar a recomendação do templo de alguém. O templo, para quem não é membro da igreja não sabe, é lá que você faz convênios mais elevados, mais sagrados. É a porta para o céu, vamos dizer assim. Se o membro da igreja não passar pelo templo, ele não pode entrar no reino celestial, que é o céu mormon, né? É viver com Deus, ele não pode viver com Deus. Então, na igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, se você toma um cappuccino, você não pode entrar no templo, não pode fazer convênios com Deus, não pode entrar no reino celestial e viver com Deus. E o membro da igreja, ele gosta, quando ele tenta manter, eu acho, a conversa em torno do café, porque existem algumas polêmicas a respeito, se a cafeína é bom, se não é, né? Até onde eu saiba, os estudos mais atuais, existe uma quantidade de cafeína que é bom você tomar. E, aliás, o membro da igreja não tá nem aí pra cafeína, né? Porque toma Monster e energético direto, né? Exatamente. É movido a cafeína, algumas pessoas. Então, não é a cafeína. O membro da igreja, ele não sabe explicar por que não pode tomar café. Só existe uma explicação. É porque o profeta mandou. Né? É um teste de obediência, só isso. É um teste de obediência. Mas aí o membro, ele tem... exato. Perdão. O membro nunca fala do chá. Chá verde. Me explica por que não pode tomar chá verde. Você também é a mesma coisa, não vai ter uma recomendação para o templo. Você tomar chá verde, que é super saudável. Né? Outra coisa, Marcelo, que estava nessa apresentação de PowerPoint, eu vou até te encaminhar depois, que eu ainda tenho aqui, eu acho. Na palavra de sabedoria, fala sobre o consumo excessivo de carne vermelha, né? Que o consumo de carne só deve ser assim, a mais do permitido, né?
deve ser todos os dias, em tempos de inverno, tempos de Vai escassez fechar a igreja de lá no Rio Grande grão. do Sul, então. Entende? Então, você vê que é muito seletivo. Aqui, toda atividade é churrasco. Churrasco até os membros estourarem a boca do balão, entendeu? Uhum. Enfim, meu marido ficou até meio fora de si, né, nessa primeira entrevista. Ele até mandou o bispo tomar naquele lugar. Pra ter uma noção de como que foi. Ficou Então bravo. Mas vai. vocês conseguiram manter a recomendação Assim, na que época, né? inclusive está válida até hoje a minha, tá? Vence agora em dezembro. Uhum. Então, tecnicamente, Legal. ó, se eles não cancelaram a minha, eu ainda posso entrar no templo, viu, pessoal? Então tá Mas explicado de onde veio o nome tá Cappuccino Pod. explicado. E aí, depois dessa história toda, eu senti muito forte em mim. Eu falei, cara, eu preciso contar isso para as pessoas. Eu não posso manter isso comigo. Isso aqui tá errado. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui precisa ser escancarado. As pessoas precisam ver que a igreja incentiva as pessoas a terem uma dupla vida, né? E eu, hoje em dia, acredito nisso piamente. Já recebi, Marcelo, o tanto de relatos que eu recebo, inclusive de pessoas que não são membros da igreja. Recebi. Ai, eu não sei nem se eu posso mencionar aqui, mas, enfim, recebo coisas que se eu fosse expor aqui, ia dar muito pano pra manga. Então, assim, existe ali todo um fundo, né? E aí eu falei, cara, eu preciso Ah, mulher, começar tô a aqui doido pra expor. ouvir a sua fofoca e tu não quer contar? Depois aqui a gente dá repassa essa foca. Mas Andres, e é isso. uma coisa que eu acho bem legal do teu canal, você aborda muito essa questão social, né? Da vida o Sim, impacto que a igreja tem na parte vida social. prática dos membros, né? Por exemplo, você não aborda a questão da poligamia de 1830, etc. Você vai falar, como é a vida Pouco. de uma mãe solteira hoje na igreja, que não é aquela família padrão? Como é que ela é vista pelas irmãs da sociedade de socorro? Como é que ela é tratada? Né? Que tipo de chamados ela vai poder ter ou não vai poder ter, né, enquanto ela estiver naquela situação ali? A vida de um casal homossexual. Você entrevistou Homossexual. duas meninas, né, lésbicas, que são casadas, eu acho, ou São vivem juntas. casadas. Uhum. São casadas legalmente, né? E você falou a vida, os preconceitos, o preconceito racial, né? Quando você entrevistou o Robson, né? O Robson. E na tua opinião, tirando toda essa coisa doutrinária, a história da igreja, a prática, né? A vida do membro ali no dia a dia, semana a semana. Na tua opinião, quais são os maiores problemas que você vê dentro da igreja hoje? Que a igreja poderia mudar, de repente o profeta receber uma revelação e vamos mudar algumas coisas aqui, né? Para tornar a vida dessas pessoas que não se encaixam ali no molde perfeito da igreja, elas poderem se sentir um pouco mais à vontade, mais aceitas, né? Olha, são tantas coisas, Marcelo, mas eu acho que o primeiro de tudo, assim, eu acho que na minha lista de prioridades é o que a gente falou aqui até agora, que é essa cultura americanizada. Tirar isso daqui do Brasil, se é que é possível, né? Porque a gente já, fora da igreja, a gente já tem uma influência enorme. Mas, por exemplo, essa pressão dos jovens se casarem cedo e terem 1 milhão de filhos, né? Essa questão, assim, eu acho que é muito prejudicial. É um problemaço dentro da igreja. E hoje em dia, ainda mais porque eu acho que as pessoas estão cada vez mais libertas, estão cada vez mais se informando, a internet está aí. É algo assim que eu não sei, eu vejo que tem muito mais divórcio agora de jovens que vêm se casando nesses últimos 5, 6 anos, estão se divorciando agora porque justamente eles não foram ensinados ali a serem quem eles realmente são, porque essa coisa americanizada está sempre rondando aqui, essa essa imposição dessa cultura. Deixa o jovem se conhecer, deixa o jovem estudar, deixa o jovem, se quiser ir para a missão, legal, se não quiser, legal também, show, vai estudar, vai fazer alguma outra coisa, sabe? Vai, enfim, essa pressão de ter filhos, de se casar, eu acho que isso precisa ser urgentemente mudado. Eu acho que essa nova geração que está vindo aí dentro da igreja pode mudar muita coisa. Não tenho tanta certeza, mas eu acho que eles já
já tem algumas mudanças assim sendo feitas, né, por causa dessa nova geração. Acho que isso, assim, no geral, né? Existem tantas coisas, tantas problemáticas hoje em dia. Eu não tô mais. É o ruim, né, de você se afastar completamente desse meio, porque você perde um pouco do que está acontecendo lá dentro. Você não fica tão. Não é tão fresco assim. O que está acontecendo agora, assim, qual que é a real problemática de agora. Então eu tô um pouco assim, meio que olhando de fora hoje em dia. Então eu não consigo ver. Mas assim, eu tenho certeza que muitas das coisas, né, como essa, da, dessa pressão social para casar jovem, para ter filhos, para obedecer tudo cegamente, para não questionar, para não buscar a história da igreja em outras fontes que não seja a igreja. Cara, isso tudo é ridículo, assim, é algo completamente nocivo para as pessoas. Mas é aquilo, eu também sou. Eu tenho a esperança de que a nova geração, agora com mais informação, mais acesso a tudo que a igreja já fez, né, toda a história da igreja, eu tenho esperança que eles possam se levantar para certos assuntos e que eles possam cada vez mais lutar contra esse tipo de coisa, contra o racismo, que ainda também é algo presente hoje em dia na igreja, né? Enfim, acho que é isso, Legal, bacana. basicamente. Muito legal. Você diria assim que a tua geração, Andresa, tem um percentual mais elevado de gente assim da tua geração comparado com a minha, por exemplo, né? Que tá saindo da igreja por causa desses problemas. Sim. Então, e você acha que existe alguma diferença assim no motivo, né? Porque, por exemplo, para mim, eu saí da igreja porque a igreja não viveu os padrões de honestidade, né, que ela me ensinou. Então foi basicamente isso, né? Que mentiu para mim. Eu perdi a confiança completamente. E aí, a partir daí, fui investigar e ver que eram só homens normais, que não tinham nenhum tipo de poder especial e não tinha necessidade nenhuma de eu ouvir o que eles tinham para dizer para mim. Né? Que a minha autoridade interna era muito mais relevante para mim, né? Uhum. Você diria que hoje em dia, o pessoal da tua geração é de 20 e poucos anos, 30 e pouquinho, tá saindo mais da igreja? Seria mais por causa dos problemas sociais, a igreja não aceitar homossexuais, a igreja ainda ter o racismo presente, essa limitação de, sabe, de coisas bobas como um café, um chá, né? O controle que os membros ficam fazendo se você está usando garment, se não está, ou Uhum. ainda é muito forte essa questão da história da igreja, a origem, como é que eu quero dizer, problemática, né, assim, da igreja. Uhum. Olha, eu acho que é uma mistura dos dois, assim. Mas, como eu disse, volto a falar, a internet mudou muita coisa. Eu acho que hoje o maior medo da igreja é a internet e tudo que ela vem, tudo que a internet vem trazendo à tona. Inclusive, um discurso da última conferência, um apóstolo, uma autoridade geral, falou que o Google não é uma boa fonte, não é um lugar confiável de você buscar o nome da igreja, de você, né, buscar sobre a igreja. Eu não me lembro quem falou, não sei se foi o Brad Wilcox, acho que foi ele, eu não sei. Mas Polêmico ele, viu? ele mas eu acho que é uma mistura dos dois, assim. Eu acho que tanto as informações que as pessoas estão tendo acesso agora com a internet sobre a história da igreja, quanto a essa coisa da autonomia, né? As pessoas da minha geração, elas estão cada vez mais se libertando de opressões. A gente tem vivido uma grande mudança aí de pensamento aqui, pelo menos aqui no Brasil e aqui dentro da minha bolha, o que eu posso observar assim que as pessoas da minha idade, da minha geração, elas estão com ideias completamente diferentes do que as pessoas da nossa idade tinham há 10, 20 anos atrás, né? Hoje em dia,
Tanto que hoje em dia falam que os 40 anos são os novos 30 anos, né? Então, Uhum. hoje em dia, com 40 anos, a pessoa tá no auge da vida, ela tá ali, né? Enfim, Sou eu. fortão, todo mundo fortão, todo mundo ali fitness e tal, e todo mundo querendo se cuidar da saúde mental, é algo que, poxa, hoje em dia é tão bem difundido, é muito mais difundido isso do que há 20, 10, 30 anos atrás. Era algo, era, é, era algo bizarro você ir num psicólogo há 20 anos atrás, né? As Uhum. pessoas tinham muito preconceito com Preconceito isso. grande, é. Não, né, você é doido. Hoje em dia, a minha geração tá focando muito nisso, na saúde mental. A gente quer ser saudável mentalmente. A igreja traz isso pra gente? Não, muitas vezes não. No meu caso, não trouxe. E vejo no caso de muitos outros, né, aqui da minha idade lá, que seguem a minha página, que falam, cara, eu não consigo ter paz de espírito dentro da igreja. Eu vou na igreja para me conectar com Deus, com Jesus Cristo, e sobe um amado lá, um filho de Deus lá no púlpito, para falar Como a gente que diz lá no Ceará, um filho de uma égua. um filho de uma égua, exatamente, um filho de uma égua lá no púlpito para falar que as irmãs não podem sentar nos bancos, porque só o sacerdócio pode sentar, para falar que se não pagar dízimo vai para o inferno, se não vai... Cara, eu não me... Então, assim, a saúde mental, eu acho que é a prioridade dessa minha geração, graças a Deus. A gente precisa estar alinhado com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente acredita. Então, com certeza, saúde mental, saúde emocional, a igreja muitas vezes acaba com esse tipo de aspecto da nossa vida, né? Então, a gente não quer mais isso. A gente quer menos pressão, mais cuidado, mais humanidade. Eu sou uma humanista. Eu tento ver as pessoas pelo lado mais humano possível, sabe? Então, assim, e é até por isso que eu trato mais as questões sociais, né? Eu falo até um pouco de história da igreja, tal, poligamia, mas eu não foco tanto nisso, porque eu acho que as pessoas também precisam ser olhadas. Eu acho que as pessoas precisam ser ouvidas, né? Como que você se sentiu ao saber disso? Como que você... E eu acho que isso tem pouco aqui hoje no Brasil, assim, canais, comunidades que as pessoas se sintam ouvidas, né? Depois de sair da igreja e até mesmo quando estão ainda lá dentro e não sabem como sair. Exato. E quanto mais vozes, mais diversidade nas abordagens, né, melhor, porque vai ter mais pessoas que se identificam. Tem gente que não se identifica com o que eu faço, né, com o meu jeito chato, etc. Tá, e vai se identificar com o teu sorriso simpático aí, aberto e muito mais coração, né, e essa conexão muito mais íntima, assim. E uma coisa interessante, Obrigada. né, quando eu era membro da igreja, né, quantas vezes, né, eu me lamentei por alguém ter saído da igreja por causa das pessoas, né? Mas você não tá na igreja por causa das pessoas. Isso é uma frase tão clichê que a gente fala na igreja, né? Mas você não tá lá por causa das pessoas, você tá lá por causa de Cristo. Tá, mas quando é que Cristo veio dar aula da escola dominical? Quem deu a aula da escola dominical foi a irmãzinha falando um monte de merda lá, que, entendeu? Que não se A encaixa pra irmã mim. que foi dar Entendeu? aula pra mim na Sociedade de Socorro foi a irmã que falou que meu peito tava à mostra. Como é que eu vou sentir o espírito aí? Exato. Eu tava Então, amamentando minha filha, né? a nossa vivência na igreja é com as pessoas. Então, se as pessoas não estão se tratando bem, você tem todo o direito de sair e não se sentir culpado por isso. Porque a igreja não vai te trazer salvação nenhuma, né? É você desenvolver a sua essência, isso é que é importante, né? Então, Exatamente. hoje em dia, quando alguém fala isso, saiu porque se magoou com alguém. Eu tenho todo direito. Seria Todo. o equivalente a você dizer, você não pode sair do seu casamento porque seu marido é abusivo, né? Porque você não está no casamento pelo seu marido, você está pela instituição do casamento. Não, entendeu? Você está lá convivendo com um ser humano como você. Se a convivência não é boa, você não tem que ficar lá, não. Né? Exatamente. Então, eu acho a importância de canais como o seu, como o meu, da Vânia, do Christian e muitos outros que estão aparecendo agora, a Stephanie, né? Sua amigona aí, tem também um Instagram fazendo conteúdo
né, pós-mormonismo. Pós-mormonismo. É isso, é dar esse empoderamento para a pessoa. Você não tem que ficar onde não lhe cabe. Você não tem que ficar na igreja se ela não lhe faz bem. A igreja tem um molde que vai servir para um número X de pessoas, né? E se você não cabe naquele molde, não tem que ficar, né? Por mais... E esse é o grande problema, né? Que a igreja, os profetas, etc., vão sempre dizer isso. Você não pode sair. O Brad Wilcox, que você mencionou aí, né? O que ele falou? Se você sair da igreja, você vai para onde? Né? Olha só. E aí onde um menino, filho de uma amiga nossa, falou... Ele postou lá no, sei lá, no Facebook, alguma coisa... Quando saiu essa frase, né? Se você sair da igreja, você vai pra onde? Aí ele colocou, eu vou pra onde eu quiser. E essa é a verdade. Você vai pra onde você se sente bem. Né? Exato. Vai lá tomar teu cappuccino, né? Teu chá cappuccino verde. pode, entendeu? Pode. Por isso. Cappuccino pode, café pode. Tudo, a gente pode o que a gente quiser, gente. Não é porque, não sei o quê. A gente precisa ter autonomia, né? A gente precisa começar a pensar por nós mesmos, não mais deixar que a igreja pense por nós, não deixar que nada pense por você, até com a política também. Cara, tem gente que idolatra político, que o que o político fala é a verdade absoluta, né? E a mesma coisa na igreja. Se o Russell M. Nelson falar que amanhã tem que tacar fogo no sofá preto em casa, porque não pode mais ter sofá escuro em casa, as pessoas vão tacar fogo no sofá preto em casa, entendeu? Vão sim. Quando eu tava processando toda essa coisa, eu chamei um amigo aqui, americano, né, pra conversar comigo. Eu tava assim, no desespero, né, querendo achar uma solução para aquelas dúvidas e tudo. E aí, durante a conversa, eu falando para ele sobre o racismo da igreja, etc. E especialmente a proibição, né, de entrar no templo e sacerdócio. E aí eu perguntei para ele, se o profeta mandasse você fazer uma coisa errada, vamos dizer que se eles erraram no passado, ele pode estar falando uma coisa errada agora. Se o profeta falar para você uma coisa errada, sabe qual foi a resposta dele? E o cara é um engenheiro nuclear, sabe? Não é um cara burro, não. Ele pegou e falou para mim, se ele mandar eu fazer uma coisa errada e eu fizer, quem vai responder pelo erro é ele, né? Perante Deus. Ou seja, a responsabilidade completamente fora, sem autonomia, sem a responsabilidade pelas suas próprias ações, né? Isso aí, desculpa quem eu mesmo não gosto de chamar a igreja de seita, mas esse pensamento é um pensamento de seita. Seita. Entendeu? Você não tem, a responsabilidade não é sua, é do líder que mandou você fazer, né? Mas enfim, querida, um prazer essa nossa conversa. Amém. Que venham muitas no futuro, muitas colaborações. Seu trabalho tomara. Maravilhoso, fantástico. Quem puder, Obrigada. vai lá assistir, vai apoiar a Andresa. Cappuccino Pod no Spotify, tem um podcast. Excelente as entrevistas, assisti, acho que falta só uma ou duas para terminar de assistir todas. E olha, e o perfil no Instagram. E no Instagram. Tenho que mencionar aqui algo, né, que é só um ponto que acho que até comentaram até no vídeo anterior que a gente fez. E eu falei sobre isso na minha página, né? E eu não tenho absolutamente nenhum tipo de receio ou vergonha de falar sobre isso. Eu sou gaga. Para mim estar fazendo, né? Para eu estar aqui falando, e até no meu podcast, eu me esforço bastante, né? É algo até simbólico para mim. Hoje em dia, ninguém percebe muito, né? Eu tenho esse distúrbio de fala, né? Vamos dizer assim, desde que eu era criança. Eu fiz fono, enfim. Mas eu ainda me presto aqui a esse papel, porque é algo que eu acho que me enche de formas, assim, inexplicáveis, me cura, né? Então, eu também peço que tenham paciência, porque tem umas horas ali que eu travo mesmo, e eu falo bastante devagar para que eu possa manter a linha de raciocínio, a linha de fala ali um pouco mais coesa e tal, para que eu não fique tão nervosa. Mas é isso, se vocês vão consumir o meu conteúdo, que vocês já saibam disso, que eu já recebi, né, alguns comentários, mas nossa, ela não sabe falar, ela fica ali travada para falar, parece que quer falar uma coisa que não tem coragem. Não, aí o outro lá falou, te falta leitura.
não me falta leitura, é só realmente que o que tá aqui, às vezes, é difícil passar para cá. Ah, Porque é isso, né? Mas é isso, se vocês se vocês ouvirem o que eu tenho para falar lá no meu podcast, se quiserem pôr ali no vezes 2 ou Para ir 1.5, mais rápido, né? ajuda pra caramba, entendeu? Ajuda muito. Inclusive aqui no YouTube, se você acha que eu tô falando muito, muito devagar e fica, né, fico travando, bota aí no 1.5. A gente tem esses recursos hoje pra isso mesmo. O que é importante é a Que mensagem que tá nada. sendo. Se você não tivesse me dito isso aí agora, eu nunca tinha pensado que você era gaga nem nada. Você Juro, fala sou ótimo. gaga. Eu adoro o sotaque paulista. Eu não Ai, gosto do sotaque obrigada. paulista dos homens. Mano, aquela coisa toda. Mas Eu tenho um pouco. eu acho charmoso o sotaque paulista em mulher. Eu acho uma barata. Eu sou de Santos, né? Mas eu sempre tive o Sim. sotaque misturado, nordestino, então nunca Também fui mesmo. amo. Eu amo o sotaque nordestino, é incrível. Mas muito obrigada, eu fiquei muito honrada Beleza, aqui de ser então. convidada. O seu canal é uma referência, o seu, da Vânia, enfim, foram os primeiros assim que eu tive contato, né? Então eu fico muito honrada, de verdade. Foi um prazer enorme e com certeza vão vir mais vezes. Aí a gente precisa debater mais assuntos, chamar outros, né? Para que a gente possa trocar essas ideias. Eu gosto bastante. Muito obrigada. Beleza, meu querido. Um abraço. E para vocês que nos acompanham aqui, um bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual hora que você está nos ouvindo. E até a próxima, sem censura, mas com respeito. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curti-lo, se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo. Para mais vídeos como este, acesse um dos links que aparece na sua tela agora ou visite o canal Mormonismo Sem Censura.